Glória a Deus, queridos, a paz do Senhor. Começando mais uma noite de live, de conhecimento, de aprendizado, de crescimento na presença do Senhor Jesus. E eu quero convidar você a vir conosco. Venha para essa live, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar poderosamente a sua vida. Estaremos juntos de agora, 8 horas até no máximo 10. Às vezes a gente tenta para antes, mas a dificuldade nos encontra e nos torna incapazes de fazer isso, Paulo. Depende da sede do pessoal, né, pastor? Exatamente. Quanto mais desejo vocês têm por aprendizado, por crescimento e a sua comunicação e interatividade vão fazendo com que a gente possa discutir os assuntos de forma cada vez mais assídua e o crescimento que nós queremos apresentar gera crescimento da nossa condição de ensinar. Não vamos dizer que nós temos a disposição de fazer igual Paulo fez na história com Eutico, né? Mas se o povo estiver sedento e nos ajudar e cooperar conosco, talvez a gente vá até o dia amanhecer. E rapaz, a gente vai fácil, né? A gente vai e vai fácil. Pois bem, meus irmãos. Uma coisa é certa, se depender de nós aqui, vontade de falar da palavra de Deus e de alimentar a sua vida, de levar um alimento puro para a sua mesa, pode contar com a gente. É verdade, vamos lá, já dando a paz aqui para quem já entrou, está conosco. Paz para a irmã Rosinha, irmão Cláudio, Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? A paz também para a irmã Sara, minha filha, fazendo aniversário hoje, 19 anos. Parabéns. Pô. Parabéns para Sara. Princesa do Senhor. Deixa eu avisar um negócio para vocês, eu não coloco lá no grupo da igreja, eu mando uma mensagem individual, ela recebeu a minha. Aleluia. Um abraço, filha, Deus te abençoe, paz para você, Sara. Está lá junto com Samuel, pastor Elizabeth, conectados conosco na nossa live aí, juntos já nessa noite. Meu filho querido, amado, cuja saudade os meus olhos sentem de te ver, Luiz Fernando. Ah, rapaz, tá com saudade. Esse negócio de batata show tá mantendo ele distante. Rapaz, essa batata tá um show, mas está distanciando ele de mim. Eu tô ficando preocupado com ele. Te amo, filho. Cadê você? Quero te ver. Oh, aleluia, Deus te abençoe, meu filhão Luiz Fernando, também para a irmã Flávia e para Esté, que está chegando por aí daqui a pouco, né, Paulo? Muita bênção de Deus. Abraço também para o meu amigo pastor Leonço, irmã Priscila, todos os irmãos lá da Duda Modas, Deus abençoe a vida de vocês. Já de quebra, abraço para Magno, para Débora, Pedro, Deus abençoe a vida de todos vocês aí, que a paz de Cristo esteja sobre a sua casa e a bênção do Senhor vos alcance, tá bom? A paz também para a irmã Arlete Fernandes. Conhece, Paulo? Minha sogra, inclusive, ela já estava, antes de começar a live, ela já estava preocupada porque ela não estava achando o link nosso lá. Oh, meu Deus, chegou o link, querida. Que a gente acha pessoas com mais vontade de ver a nossa live assim, né, pastor? É, que Deus mande muito mais assim, com esse desejo absoluto de aprender e do crescimento. Paz também para a irmã Daniela Lúcia, super fã lá em Aracaju. Deus abençoe sua vida, querida, que a bênção de Deus... Super fã mais um, ela está compartilhando. Ó. E compartilhadora também. Isso é importante demais, gente. Clica aí no botão compartilhar, irmãos. Clica aí, tá embaixo aí, ó. Se você olhar embaixo do seu celular, tem um botão chamado assim, compartilhar. Manda nele. Vai lá e compartilha, abençoa a vida de outras pessoas mesmo, através dessa live. Porque pessoas serão abençoadas através da sua vida, tá, irmãos? A paz aqui também para a irmã Madalena, irmão Simar, irmã Cláudia, irmão Tiago, amigos queridos, irmãos, servos do Senhor, todo o povão de Deus, família Ide, Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Para a irmã Sueli, irmão Kevinho, meu magrinho, Deus te abençoe, querido, que a bênção de Deus esteja sobre a vida de vocês, tá bom? Minha sogra paz também tá com super fã também, rapaz, tá sim. E rapaz, mandar uma paz aqui para uma pessoa especial demais, irmã Thelma Tavares, irmã do meu amigo querido, que amo demais, pastor Henrique Tavares, lá de Piúma. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês faz parte da minha vida, da minha história e do meu coração. Abraço para você, irmã Thelma, para toda a sua família, para Raquel, para Grace, para esses netos lindos aí, abençoados, Leandro, para toda a família, que a bênção do Senhor esteja sobre vocês. Amamos muito vocês, tá bom? Jamais esquecemos de vocês em nossas orações e também no nosso coração, sempre guardados. Amamos
vocês, amamos Piúma, amamos de todo o coração. Um abraço para o meu amigo pastor Valdenes, lá em Anchieta, Espírito Santo, com a irmã Silvana, toda a família abençoadíssima, toda a obra do Senhor lá. Deus abençoe a vida de vocês, tá, queridos? Amamos muito de coração, saudades no Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar todos vocês que já estão conosco, toda a família aí de Pregar e todos os irmãos já chegando, compartilhando, conectando, e daqui a pouco estaremos juntos nessa live abençoada. Não sei se já estamos no Instagram também, o Ezequiel daqui a pouco vai me dizer, ok, diga para mim, Ezequiel, Instagram, estamos já? Não, estaremos dentro de breve, 10 segundos, estaremos no Instagram. Nós temos algumas pessoas que pediram para que nós estivéssemos no Instagram, porque eles não têm Facebook. Exatamente. Então, estamos entrando no Insta, 1, 2, 3, ao vivo no Instagram também. Opa. Segue lá o perfil, @pr.andersonalmeida. Lá no nosso perfil pessoal, está ao vivo já no Instagram, também a nossa live. É bom lembrar que é ao vivo, né, pastor? É ao vivo, estamos ao vivo. Aqui acontece tudo na mesma hora. Tudo, Ezequiel ali com toda a capacidade por trás das câmeras, conduzindo tudo, e a gente aqui lutando com todas as nossas armas possíveis para abençoar a sua vida, tá bom, meus irmãos? Hoje a gente tem muita coisa boa para falar, ó. Abraço para a irmã Márcia e a irmã Larissa, que estão assistindo juntas lá. Família Ide, querida, vocês são a razão de nós estarmos aqui para abençoar a vida de vocês, tá bom? Já já vamos começar a falar de crescimento, maturidade, consolidação. Tem tanta coisa espetacular para a gente falar, ensinar, para que gere crescimento na sua vida. Eu sei que você quer avançar, quer ser melhor, quer crescer, quer alcançar coisas novas e grandes no Senhor, e Deus tem coisas grandes para a sua vida, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para você, vem conosco para a live, venha com a sua participação, venha com a sua pergunta, venha com a sua interatividade, com o seu, eu vou chamar, com o seu comentário abençoado sobre os assuntos que nós trazemos aqui, porque a sua participação é muito importante. É para isso que nós estamos aqui, para interagirmos juntos, tá bom? Comente, pergunte, você está livre para você realmente participar. Exatamente, você pode ficar tranquilo, antes da live terminar, a gente lê e responde todas as perguntas, tá? Talvez no momento que você pergunte não dê para a gente ler, estejamos no meio de algum assunto, mas antes da live terminar, todos os comentários, perguntas serão respondidos sem deixar nenhum para trás, para honrar e abençoar a sua vida, tá bom? Deixa eu dar paz aqui para a irmã Ana Raquel, para o Felipe, para o seu esposo, querida, Deus abençoe, para a filhinha abençoada, povo de Deus conosco, família aí de Pregar, para a irmã Camila, irmão Anderson, Deus abençoe, meu querido amigo e homem de Deus, ia estar com a gente aqui hoje, não pôde, presbítero Vinícius ia estar, mas também não pôde, ficamos só nós, sabe? Ficamos só nós aqui, Paulo. Ele estava para vir, mas se sentiu mal, mandou mensagem agorinha pra gente. Orando por ele, orando por toda a família, tá? Vamos juntos, queridos. Paulão, dá uma pala aí, o que a gente tem para hoje, os nossos assuntos, nossos tópicos especiais para hoje. Antes de falar o que nós temos para hoje, pastor, eu estava ali sentado antes da live, estava me lembrando dos meus filhos quando eram pequenos, e provavelmente o senhor passou por isso, e quem é pai também passou. Em determinados momentos da vida deles, eles começavam a reclamar de algumas dores nas pernas. E no começo, né, quando você é pai ou mãe de primeira viagem, você se preocupa com isso, você leva ao pediatra, e o pediatra vem e fala assim, isso aí é porque ele está crescendo. Crescer dói. Essa dor que ele sente é a dor do crescimento. Infelizmente, algumas pessoas não querem sentir essa dor. Aí eu já não estou falando de crescer em estatura, estou falando de crescer em conhecimento, porque assim como crescer em estatura dói, você sente essa dor, talvez você não se lembre mais, talvez você já passou dos 3 anos de idade, já não está se lembrando mais. Mas quando era pequeno, você, todos nós sentimos, e quem é pai sabe mais, porque como participa mais da vida dos filhos e fica gravado essas coisas, a gente sabe mais. Eu não me lembrava que eu tinha sentido dor quando criança com essa dor do crescimento. Eu não me lembro. Mas eu me lembro que os meus filhos, todos eles, passaram reclamaram por esse processo. E isso ficou gravado. E hoje, você não pode
ter medo de sentir a dor do crescimento. O crescimento, ele sim gera dor, porque ele faz com que você saia dessa zona de conforto que nós somos fadados e levados constantemente a estar. Ele vai destruir muitos preconceitos. Exatamente. Para quem nunca parou para pensar, um preconceito é um conceito pré-estabelecido. E o conhecimento, ele destrói muito desses preconceitos, porque ele acaba trazendo para todos aqueles que o buscam uma percepção diferente e acaba destruindo alguns mitos que nós mesmos criamos acerca de alguns assuntos na nossa trajetória da vida. E isso não é só espiritual, é também relacionamento social, profissional. Todo tipo de conhecimento destrói alguns preconceitos. E a gente tem essa síndrome do pau que nasce torto, morre torto. E não é? Abandona esse pensamento. A gente tem essa síndrome natural de eu nasci assim, vou morrer assim, tem dado jeito. certo para mim desse jeito, para que mudar? E essa síndrome, que eu vou dizer que ela é completamente humana, carnal, e ela é utilizada pelo nosso inimigo para se tornar em muitos momentos algo maligno. Ela deve ser combatida com a verdade da palavra do Senhor, porque a verdade é que a Bíblia vai olhar para mim, olhar para você e vai dizer com uma forma imperativa, uma ordem, que nós devemos crescer no conhecimento, na graça do Senhor. A Bíblia diz para a gente avançar, continuar crescendo, continuar avançando. Então isso é o nosso objetivo de vida, ok? Comentários? Ah, tá. Pessoal que está chegando aí no Instagram, Deus abençoe. Ezequiel me informou aí, ó, irmão Sebastião Júnior e a esposa. Deus abençoe vocês, amo vocês, Juninho, tu é demais, querido, que Deus abençoe sua vida, você, Ruana, toda a família aí, tá bom? Esqueço jamais, meus irmãos queridos, lá do Espírito Santo, que Deus abençoe. Lembrando que o pessoal do Instagram, olha, pode deixar comentário, participação, pergunta, o Ezequiel transfere aqui para o Facebook, que a gente está simultâneo, tanto no Face como no Instagram. Então você que está no Insta, tiver pergunta, tiver algum comentário, manda aí que o Ezequiel comenta aqui no Facebook e a gente vai falar aqui com certeza acerca da sua dúvida, acerca da sua pergunta, e nós estaremos trabalhando para abençoar a sua vida, tá bom? Abração pro pessoal que chegou aí, né, Paulo? Ó, isso. Chegou aí, ó, Vinícius, Camila, ó, Monique. Vinícius, Monique, chegou para você aí? Monique Perissé. Eu não vi chegar aqui, não. Tem gente que chega aí, não chega aqui, é uma coisa assim. Vai. Mas está tudo bem, aleluia. O importante é chegar. A paz para o irmão Jeremias, para a irmã Sulane, para o Samuel, filhão querido. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Vamos juntos glorificando o nome do Senhor. Paulo tinha te perguntado nossos tópicos para hoje. Diz aí um pouquinho do que a gente vai falar hoje dentro desse assunto: crescimento, maturidade e consolidação, meu amigo. Vamos lá, mas aproveitando a deixa que o senhor deu aí, sobre algumas pessoas, eles usam essa desculpa até para não crescer. Sim. Eles começam a dizer assim: poxa, não, sempre fui assim. Pô, eu aprendi desse jeito, agora eu já estou velho, já não quero aprender outra coisa. Sempre tem como você melhorar, sempre tem como você crescer, sempre tem como você evoluir. Aleluia. Você sim pode crescer. Nossa mente, o homem mais inteligente que já existiu, ou pelo menos que supostamente nós entendemos que ele é o mais inteligente na face da terra aqui, não estou falando de Jesus, ele não conseguiu usar toda a capacidade mental dele. Então, tem como nós evoluirmos e crescermos sim. Mas hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Você aumentar a sua inteligência emocional, porque isso melhora as suas relações e nós precisamos de relações para crescer. Nosso direcionamento para ações futuras com a maior chance de sucesso, automotivação, como você se automotivar. Nós também tentaremos agora, né? A abertura de novas possibilidades e novos caminhos, ou seja, sair da zona de conforto e entrar numa zona de aprendizado constante. Fantástico isso. Porque nós temos que entender o seguinte: enquanto estivermos aqui e não alcançarmos essa estatura de varão perfeito, tem muito espaço para você crescer, meu querido.
o céu é verdadeiramente o limite, porque graças a Deus de lá nós não vamos passar. Claro, lá o conhecimento será todo revelado. Aquilo que hoje está oculto será completamente revelado. Ô Paulo, você falou aí, eu fiquei lembrando agora de Elias, por exemplo. Às vezes nós temos essa atitude semelhante à de Elias na vida. A gente olha e acredita que temos essa liberdade de determinar que já não queremos mais avançar. Elias chega um momento da vida que ele diz: chega, para mim tá bom. Para mim tá bom, me deixe ficar aqui. E perceba como Deus não fica satisfeito, não aceita, não concorda com essa perspectiva, porque Deus vai incomodar Elias. Deus vai falar: por que você pensa em parar, Elias? É porque talvez esteja fraco, sem alimentação, não tenha comida, você não perceba a capacidade de chegar até o próximo ponto da vida, e Elias está ali à beira de desistir, até que o Senhor incomoda-o e diz: levanta, coma e beba, porque muito longa ainda é a tua caminhada. E ele diz: não, de novo o Senhor incomoda, diz: levanta, coma e beba, porque muito longa é a tua caminhada, e com a força daquela comida, ele vai caminhar 40 dias até Horebe, até o monte de Deus. A gente tem que entender que, por mais que esse sentimento humano tente nos forçar a parar de buscar o crescimento, a parar de desejar o crescimento, a acomodar-nos nessa circunstância aonde nós não precisamos mais avançar, aonde acreditamos que tudo que já temos já é o suficiente para nos fazer viver uma vida plena, e isso é uma grande ilusão, porque essa plenitude de vida, ela vai sendo conquistada todos os dias, à medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai conhecendo mais, não é, Paulo? Porque toda vez que eu cresço em conhecimento, eu tenho uma capacidade de me tornar alguém melhor. E se eu posso me tornar alguém melhor, então vou reformular: se em cada momento eu tenho ainda um espaço de crescimento que pode me tornar uma pessoa melhor, isso já basta para dizer que eu ainda não alcancei plenitude. Exatamente, e acrescentamos a isso ainda, pastor, a oportunidade que nós criamos quando você evolui, quando você cresce em conhecimento, em estatura, quando você avança mais um ponto na sua vida em busca do seu crescimento, da sua evolução, automaticamente você permite que outras pessoas sejam abençoadas nesse vácuo que você cria. Perfeito. Porque quando você anda mais um degrau, significa que o degrau de baixo ficou vazio. Sim, alguém vai vir com você. E você agora tem a possibilidade, com conhecimento maior, de poder abençoar outras pessoas que ainda não adquiriram aquele conhecimento que você tem. Foi o que nós tratamos com muita sabiamente na live de mentoria. Sim. Onde nós explicamos que todos nós temos que buscar um mentor e temos que estar aberto para mentorear alguém. Em busca do conhecimento, você em busca do conhecimento e adquirindo o conhecimento, e cada dia alcançando esse crescimento, você permite e pode ser um abençoador, uma válvula de abençoar outras pessoas através do conhecimento que você adquiriu. Perfeito. É isso que nós queremos, que nós aqui queremos alcançar, porque nós não alcançamos isso ainda. Estamos a cada dia galgando o espaço de crescimento. Estamos aqui com vocês aprendendo mais um pouco também, porque isso sim, nós somos como esponjas e desejamos sim, nós gostamos de aprender, gostamos de ver coisas novas, de aprender coisas novas e de trazer. O nosso maior prazer é, depois de nós adquirirmos o conhecimento, levar ele para você, porque nós alcançamos esse entendimento. É verdade, à medida que crescemos, a gente pode trazer crescimento para a vida de quem está ao nosso redor. Isso é tão bom, não é, pastor? Isso é espetacular, Paulo, porque se as pessoas conseguissem entender o quanto isso tem influência nos resultados da vida delas. Eu hoje estava andando, passando pelo centro da cidade e percebendo quantas lojas fechadas. E talvez alguém vá dizer assim: culpa disso, culpa daquilo, culpa de circunstâncias. Eu sei que existem algumas circunstâncias que talvez tornem impossíveis algumas atitudes, então a gente não generaliza. Mas, ao mesmo tempo que você vê algumas lojas de alguns ramos de atividade
fechando, você percebe outras lojas do mesmo ramo de atividade crescendo. Então, não é uma questão do ramo de atividade, é uma questão talvez que envolva circunstâncias que a gente não conheça, mas principalmente, eu tenho certeza, que tem muita gente que fechou portas porque não conseguiram entender a forma de crescer diante das crises que estavam diante delas. Tem muita gente que não conseguiu permanecer, talvez porque não quis se adaptar, talvez porque a vida toda renegou um conhecimento e um crescimento, uma grande maioria, não é? Uma grande parte das pessoas que hoje estão falindo e fechando seus negócios são porque eles não aceitaram evoluir e crescer. É claro, pessoas que talvez há alguns anos, alguns ao seu redor tenham dito, está na hora de entrar para a internet, está na hora de ter loja virtual, está na hora de ter perfis em redes sociais, está na hora de invadir esse mundo onde as pessoas estão buscando para poder adquirir através dele, se mostrar conhecido dessa forma. E quantas pessoas renegaram isso e disseram, não, eu não preciso, eu estou aqui há 50 anos, há 60 anos, eu não preciso disso, isso não é para mim, eu não vou aprender nunca, eu jamais vou saber como fazer isso. E essas pessoas não tiveram condição de, em um tempo curto, assimilar todas as mudanças que seriam necessárias para se manter, ou pelo menos se colocar no mercado, e acabaram realmente tendo que fechar portas. Enquanto outros que já estavam conectados a esse mundo, conseguiram se adaptar, conseguiram melhorar, conseguiram fazer. Meu filho, há alguns dias, estava precisando, Ezequiel, comprar, por exemplo, cordas para o contrabaixo dele, e ele ligou para uma loja que durante o período da pandemia, onde o comércio estava fechado, estava trabalhando com delivery durante todo o tempo. E ele ligou para perguntar se ainda havia delivery. E eles falaram, não, depois que acabou a pandemia, nós não estamos fazendo delivery. Mas o que é que você precisa? Não, estou precisando disso. Não seja por isso. Você é meu cliente, eu não vou deixar de te atender por causa disso. Eu vou passar por aí, eu vou levar para você. Então, as pessoas precisam entender que as necessidades que as pessoas têm precisam ser supridas. E quanto mais nós conseguirmos crescer e alavancar essa nossa capacidade de crescimento, menores são as chances de nós perdermos durante crises e dificuldades. Então tem muita gente que não quer avançar e crescer e acaba vendo o carro passar por cima delas, o carro da vida, acaba destruindo todos os seus sonhos e projetos, e quando ela olha para trás e vai tentar identificar os motivos pelos quais ela foi atropelada, no topo da lista está: eu mesmo deixei de crescer, eu mesmo rejeitei o crescimento, eu mesmo não entendi a necessidade de continuar crescendo. De continuar avançando. Ontem após o culto eu estava conversando com o irmão ali na frente, aí só para exemplificar como que você cresce em conhecimento e você transmite esse conhecimento que você aprendeu e você vive esse conhecimento que você aprendeu e como que você pode, através desse conhecimento e vivendo isso, você abençoar a vida de outras pessoas. E estava conversando com o irmão ali fora, depois do culto, e a gente começou a falar de um assunto, não vou comentar o que é aqui, porque não faz parte do tema, mas eu estava conversando sobre um assunto e ele virou para mim e falou assim: rapaz, isso que você está falando verdadeiramente é incrível, porque fulano de tal, um outro irmão aqui da igreja, não vou citar o nome, um outro irmão aqui da igreja, ele me disse o quanto que esse conhecimento trouxe de favorecimento para a vida dele, e quando ele começou a aplicar isso verdadeiramente na vida dele, o quanto que Deus começou a abençoar ele de forma grandiosa. Glória a Deus. Então, nós adquirimos o conhecimento, aplicamos esse conhecimento na nossa vida, colhemos os frutos que é dado através desse conhecimento, replicamos esse conhecimento para aqueles que conseguem absorver. É porque esse é o segredo, né? É por isso que eu queria. Não é só conhecer, não. É conhecer e praticar. A pastora na quinta-feira passada, ela pregou uma mensagem tremenda. Não basta ter ouvidos. Sim. Né? Então, para aqueles que ouvem
aquele conhecimento e começam a colocar em prática ele, eles vão colher o fruto. E é isso, exatamente, eu usei esse exemplo para mostrar para você como que isso acontece. Nós adquirimos o conhecimento, replicamos o conhecimento, alguém ouviu, falou, eu vou aplicar isso também para a minha vida, que agora eu sei. Aplicou aquilo, funcionou, deu certo. O que ele já começou a fazer? A abençoar o outro. O outro já está ouvindo e já fala, pai, eu comecei a aplicar isso na minha vida e Deus já está me abençoando de forma tremenda. Oh, claro. Eu costumo dizer, pastor, eu sempre falo assim, as coisas são simples demais. Exato. Nós é que tentamos complicar. Sim. É simples como? Simples assim. Você adquire o conhecimento, pratica ele e vive o resultado. Exatamente. Não tem nada complicado nisso. O que complica são as nossas dificuldades em entender que precisamos abrir mão de algumas coisas. Está disposto a pagar um preço e a dor do crescimento. Exatamente. Porque é tudo isso. Há muito tempo que você me ouve falar aqui, uma coisa que eu faço questão de sempre falar para os irmãos. Todo dia nós temos muitas informações. A gente tem informação, a gente recebe informação de todos os meios, todos os dias. Vamos falar em termos de espiritual, igreja, crescimento. Na igreja aqui, eu vou falar pela nossa casa, porque não adianta falar da casa dos outros, a gente tem que falar da nossa. Nós recebemos e temos informações todos os dias sendo entregues a nós de forma muito vultuosa. São informações através da internet, da live, são informações através do culto, são informações através de mensagens, de pequenos vídeos. Todos os dias tem informações sendo colocadas à disposição das pessoas, pelo menos aqui da nossa igreja, de forma muito enfática, de forma muito real. Todas essas informações podem e devem transformar a sua vida se você entender a capacidade de aprender com elas e colocá-las em prática. É justamente essa prática das informações que muda a vida de alguém. As pessoas que são diferentes na sua forma de edificação, segundo disse Jesus, não estão ligadas ao que conhecem, mas estão ligadas à capacidade de praticar o que conhecem. Ele diz, olha, quem ouve e não pratica, é como quem edifica na areia. Quem ouve e pratica, é como quem edifica sobre a rocha. E quem edifica sobre a areia, a casa vai cair. Mas quem edifica sobre a rocha, a casa permanece de pé. Então, a longanimidade, a longanimidade de Deus, vamos dizer assim, essa paciência estendida de Deus para essa nossa falta de aplicação do conhecimento, ela tem um limite. Às vezes a gente vai ouvindo a palavra, aprendendo a palavra, recebendo informação, se recusando a praticar, e a gente acredita que nada vai acontecer porque Deus é longânimo, Ele estende a sua paciência, Ele estende a sua bondade por um período, mas chega uma hora que os ventos vão bater, e quando os ventos baterem, a casa cai. Por quê? Porque o que mantém a casa de pé não é o que você conhece, é o quanto você pratica daquilo que você conhece. Então é por isso que a nossa live ela tem que abordar todos os temas, né? É crescimento, maturidade e consolidação, que é justamente essa condição prática daquilo que você aprendeu, daquilo que você cresceu. E eu tenho uma notícia boa para você agora. Nós começamos a dizer que crescer dói, crescer tira da zona de conforto, e eu quero dizer para você que tem uma notícia boa nisso. Não dói para sempre. A neuroplasticidade do nosso cérebro é uma coisa tremenda. Repete aí para Vinícius entender direito. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro se remodelar. Então, nós já falamos em outras lives aqui sobre o poder do hábito, né? Que a nossa vida ela é feita de hábitos. Você pode reparar, não adianta você dizer que não acontece na sua vida, acontece. Nós somos uma sequência de hábitos durante o nosso dia, todos os dias. Se você começar a observar seu dia, você vai ver que todo ele é feito de hábitos. Quando não é feito de hábitos, você sempre para porque tem algo diferente acontecendo. É onde a sua mente tem mais atenção. Por quê? Porque saiu da habitualidade. Então, para o crescimento é a mesma coisa. Dói hoje, dói amanhã. Você pratica, vai estar doendo, vai estar doendo, vai estar doendo. Daqui a pouco não vai doer mais e você vai estar colocando aquilo de forma como um hábito, uma coisa tão normal na sua vida, porque você aceitou
permitiu que doesse hoje, doesse amanhã e doesse. Gradativamente essa dor vai diminuindo, assim como no crescimento da estatura, e o seu cérebro vai adquirir aquilo como um hábito e vai passar a fazer aquilo de uma forma natural. É como você aprendeu. Quando nós nascemos, sim, as crianças, quando foram para o colégio, sabiam fazer conta de 2 mais 2? claro que não. Elas não sabiam nem o que era 2. Hoje em dia a gente fala 2 mais 2, você já está vendo 4, está vendo 4 cadeirinhas, está vendo 4 maçãs, Sim, porque é muito natural. lógico. E o crescimento na nossa vida, ela funciona da mesma forma. Vai doer hoje, vai doer amanhã, mas daqui a pouco você está fazendo de uma forma natural e praticando e potencializando isso. São informações novas que vêm chegando e elas precisam encontrar, vamos chamar de um lugar para elas pousarem. A gente precisa acomodar novas informações e depois que a gente acomoda novas informações, fica difícil de desvincular as nossas atitudes dessas novas informações. É a frase do Einstein, né? Uma mente que se abre para o conhecimento jamais voltará a ser a mesma. Jamais. Nem abre, na mente que se expande, diz ele. A mente que se expande para o conhecimento. Ô Paulo, eu fico pensando, porque é justamente isso que acontece, por exemplo, na vida cristã. A gente ouve muito o apóstolo Paulo dizendo dessa briga carne e espírito, dessa batalha. Ele diz: aquilo que queria fazer não faço, aquilo que não queria acabo fazendo. Ele fala muito dessa batalha complexa que existe entre carne e espírito, e carne não é isso aqui, irmão. Carne no grego é sarkis, é o desejo humano, da natureza humana sendo praticada. Então a alma humana naturalmente ela tem a tendência para o pecado, e quando ela consegue dominar sobre o corpo, porque o corpo nada mais é do que aquilo que leva ao mundo exterior os sentimentos que estão no seu interior. Se você ama alguém, você ama no seu interior, e então automaticamente o seu corpo vai ter atitudes de carinho, de demonstração de amor, e se você não ama, as coisas às vezes acabam acontecendo de forma contrária, e você não pode deixar que esse domínio maligno alcance o seu corpo. Então, o corpo é, na verdade, vamos chamar de apenas a forma externa de manifestação daquilo que acontece no nosso interior. Então Paulo fala que essa guerra, essa briga, essa confusão, vamos chamar assim, ela acaba em alguns momentos se tornando tão grandiosa que nós temos até dificuldade de entendê-la. Isso acontece muitas vezes na vida de um novo convertido, por exemplo, ou às vezes até na vida de alguém que já tem algum tempo e experiência com o Evangelho, mas de repente se encontra diante de uma nova informação que ele ainda não teve. Talvez ele viveu a vida toda acreditando que ele podia pisar aqui, e de repente chega alguém e explica para ele que ele não pode. Então aquilo gera conflito dentro dele, porque ele está acostumado a fazer, ele acredita que fazer aquilo não lhe causa nenhum problema, afinal de contas ele vem fazendo isso há muito tempo, mas de repente alguém chega para ele e diz: olha, cuidado, porque a palavra de Deus diz que fazer isso é errado, e aquilo vai gerar uma nova informação, e essa nova informação baseada na palavra e na verdade vai fazer com que o Espírito de Deus comece a incomodar o nosso interior, e aí a gente vai fazer novamente, mas de repente tem o Espírito Santo lá dentro gritando e dizendo: ei, mas você sabe que não pode, hein? Você sabe que isso aí agora está errado, e isso gera um conflito, gera uma guerra. Eu acho que isso ilustra um pouquinho do que as informações, o conhecimento, o crescimento faz com a gente. Quando a gente tem conhecimento de que alguma coisa deve ou não deve ser feita, nós começamos a viver essa guerra, e isso incomoda, isso dói, isso é a dor gerada pelo crescimento. É onde muitas pessoas desistem e param a sua caminhada porque eles não estão dispostos a sentir essa dor e esse sofrimento. É verdade, eles preferem parar. Os meus filhos preferem desistir. Os meus filhos isso acontece com muita gente, tá, irmão? Não fica achando que é... Você quer ver? Os meus filhos lá, eles estão assim, percebendo o quanto o pai deles tem um físico, né, perfeito, em forma, e aí eles falaram: eu quero também, pai. E aí estão fazendo exercícios, né? Academia, exercícios, porque eles querem encontrar uma forma física como a minha. E eles estão há 3, 4 dias, e está um tal de ai, Paulo.
Tu não tem noção. Eu não sei se tu tá rindo pela dor deles ou pelo que eu falei, mas tudo bem. Né? E tá um tal de ai, dói, ai. Samuel falou que ele não está nem sentando, ele está deixando o corpo cair. Porque se ele fizer força para sentar, a dor nos músculos é tão grande que ele está com dificuldade de suportar. Mas eles já entenderam que não adianta parar. Porque se parar não gera resultado. Tem que passar por esse momento de dor, porque esse é o momento que os músculos estão se expandindo, estão saindo daquele sedentarismo, estão começando a se mover juntas, músculos, estão sentindo dores em lugares que eles nem sabiam que existia, e tudo isso faz parte de um processo. Mas eles já entenderam que se parar, não vai ter resultado, tem que continuar, suportar a dor, porque lá na frente o resultado vai aparecer. Então, o crescimento da nossa mente, o espiritual, o intelectual, o emocional, ele também passa por esse processo de dor, de aprendizado, e a gente tem que suportar ele para a gente poder colher frutos lá na frente. Isso que você está falando é interessante, que eu já sou mais velho, né? Então eu não faço musculação, eu faço pilates. Mas eu fazia, nem estou fazendo mais. Mas é por causa da pandemia. Meu Deus do céu. Quando eu comecei a fazer... Viu aí, Vinícius? Eu lembro que quando a professora, quando via a sala muito em silêncio, ela falava assim, opa, tem que fazer mais. Porque o silêncio trazia para ela a informação de que a pessoa não estava ultrapassando a sua zona de conforto. Porque precisa estar naquela... Ai. Porque senão não está vendo crescimento. É impossível fazer uma força além do natural e não ter uma expressão porque de que isso está acontecendo. Tem que haver o crescimento, e o crescimento traz sim consigo pesos, traz sim consigo dores. Pena que muita gente não está disposto a aceitar isso e avançar, porque tem condição de todos nós. A dor do crescimento ela existe, mas tem condição de todos nós passarmos por ele e transformarmos ele em história de conhecimento lá na frente. Eu posso ler algumas coisas aqui para antes da gente entrar no tema. Eu perdi a mensagem da pastora. Tá. A inteligência emocional é o primeiro ponto que a gente vai falar. Isso eu quero muito, irmão. Aguenta aí, eu vou ler aqui alguns comentários, mas eu acho espetacular o entendimento que nós temos que ter desse tópico chamado inteligência emocional dentro desse nosso assunto crescimento, maturidade e consolidação. Então vou ler aqui alguns comentários e Paulo vai começar a introduzir para nós outros este ponto chamado inteligência emocional, tá bom? Mas vamos lá, a pastora, através do perfil do Samuel, diz assim: queridos rapazes, não devemos comparar o nosso crescimento a ninguém, embora a cada momento somos induzidos a isso pelos meios de rede social, senão ao Senhor e sua palavra, que são fontes de libertação, conhecimento, e assim vamos alcançando a estatura de varão perfeito. Ok, eu acho perfeita a colocação da pastora, à medida que a gente tem que ter realmente um parâmetro. Eu quero crescer baseado em quê ou no crescimento de quem? E todas as vezes que a gente escolhe esse parâmetro, se não for muito inteligente para escolher, a gente acaba buscando uma utopia, algo que é impossível de alcançar ou algo que não existe. E quando a gente fala do padrão de Deus e da palavra, a gente está falando de um padrão sempre possível de alcançar. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus não permite que venha sobre nós tentação ou provação além daquilo que nós possamos suportar. Então a Bíblia está dizendo, olha, se você não consegue passar por esta situação, não é porque ela é demais para você, é porque você não se esforçou o suficiente para poder passar por ela. Então, balizar o nosso crescimento por Deus e pela palavra é a forma mais correta e perfeita de você alcançar essa estatura de varão perfeito e que esse seu crescimento seja saudável, possível e nunca frustrante, porque só é frustrado quando você está se balizando por algo que é impossível de alcançar. Olha lá como é que levantou. Você viu? Vocês tinham que estar vendo isso, gente. Tinha que virar essa câmera. Nosso crescimento, ele não pode nunca estar... se você olhar para uma pessoa e desejar crescer como ele está crescendo, você é uma pessoa diferente da outra. Sim. Tá? Existem situações, existe uma personalidade, existe
uma carcaça por trás daquilo tudo que fez com que ele conseguisse chegar lá. Para que você consiga os mesmos resultados, possivelmente você vai ter que, dependendo, se você não for 100% idêntico à estatura dele, você vai precisar se esforçar um pouco mais do que ele se esforçou. E realmente Deus tem que ser o nosso parâmetro maior. Tá? Sempre. A irmã Daiane falou assim, irmã Daiane, irmão Marcelo, abraço para vocês, Cauã, pessoal lá da KMD Modas, Paulo. Maravilha, Siga né? lá no Instagram, gente, ó, @dudamodas, @KMD Modas. Hein? KMD Moda Atual ainda lá, ó. O ID Pregar aí, o ID, o IP Produções, Publicidade, que fez a arte, está lá dizendo, é KMD Moda Atual. Siga lá no Instagram, ó, @KMD Moda Atual, o @Batata Show. Segue lá o nosso povo, gente. Daqui a pouco a gente vai preparar um merchan desse pessoal todo aí. Tem um povo tá abençoado aí. Ó, a irmã Daiane fala assim, crescer dói, hein, pastor? Eu fico imaginando a expressão dela assim, crescer dói, hein, pastor? E dói, né, minha filha? Ela diz, ó, aparecem obstáculos para te fazer desistir e não seguir adiante. Tem que colocar Deus à frente e se moldar todos os dias para ter uma mente crescida, espiritual e emocional. Que beleza. Moldar todos os dias, porque um dia é diferente do outro. Por isso que o Senhor fala que a gente precisa cada dia o seu mal, porque um dia é diferente do outro. Porque exato. O dia de ontem nunca vai ser igual ao de hoje, o de hoje não vai ser o de igual ao de amanhã, porque você adquire um conhecimento diferente hoje. Poxa, a gente vai crescendo e vivendo todos os dias. Eu vou usar uma palavra aqui que não quero que você entenda de uma forma pejorativa, não, mas é verdade. A gente vive uma nova aventura todos os dias, Paulo. Porque acordar, você abre os olhos e você tem que enfrentar aquilo que vai acontecer. Talvez seja um dia de chuva, talvez seja um dia de calor, talvez seja um dia que você espera que não tenha nenhuma circunstância nova sendo apresentada, mas de repente você recebe uma ligação, há uma situação, há um problema, há algo para resolver. Todas essas mudanças imprevistas tem que gerar em nós, através, lógico, da experiência, do dia a dia, desse crescimento, a capacidade de reagir de forma correta para podermos alcançar os resultados que esperamos. Olha, Paulo, eu fico imaginando Salomão sentado lá naquele tronão bonito dele, e chega a rainha de Sabá, e ela vem para poder testar a capacidade que Salomão tem de responder aos seus enigmas. Ela ouviu que o cara era sábio e falou assim, eu não aceito saber que existe uma pessoa tão inteligente assim e não ir lá conhecer eles. E parece até um pouco injusto o fato de ela ter todo o período de preparação para fazer e elaborar as perguntas mais difíceis possíveis, ao passo que ele não sabe nada. Não está sabendo de nada que ela está planejando. Não foi enviado de antemão para ele nada acerca das perguntas que ele receberia. Então ele não sabe o que ela vai falar, quais são os assuntos que serão abordados. Não é uma entrevista planejada. E de vez em quando isso acontece com a gente, pastor. É isso aí. Não é? As pessoas de vez em quando vêm com as perguntas meio capciosas para cima da gente, querendo pegar a gente no contrapé. Rapaz, você não fala não. Às vezes as pessoas planejam e esperam o momento exato para fazerem perguntas que vão te colocar em uma situação muito difícil. É uma tentativa. Algumas das vezes a gente sente até uma certa maldade no momento que a pessoa pergunta. Sim. Porque você percebe que aquela pergunta ela tem o cunho de fazer com que você venha cair num erro ou numa falta de conhecimento. Vamos dar o exemplo aqui de Senaqueribe, quando manda o seu capitão ir até Jerusalém para mandar uma mensagem, e quando ele chega lá, os líderes dizem assim, pode falar conosco em siríaco, que nós entendemos. Não precisa falar em hebraico para todo o povo ouvir. Ele, não, a gente quer falar em hebraico.
O que ele queria fazer? Ele queria provocar um desânimo no povo. Então ele diz, olha, eu dou a vocês 2.000 cavalos, se vocês tiverem homens para colocar. Então aquilo foi parte de uma estratégia para lançar uma dúvida no coração do povo, enfraquecer o governo de Ezequias e tentar de alguma forma consolidar uma vitória antes mesmo da batalha. Então às vezes as pessoas esperam perguntas que são muito complicadas para serem feitas na presença e em momento em que elas tentam, através daquela pergunta, alcançar algum tipo de vantagem. Isso é manipulação, né? Nós temos uma live lá de manipulação. Ela fala aqui, pastor, assim, aparecem obstáculos para fazer desistir e não seguir adiante. Sempre, todo obstáculo vai. Mas eu aprendi na minha vida que as situações, os obstáculos, os desafios que surgem, eu já classifiquei eles na minha vida, tá? Eu classifiquei eles como degraus. Eu tenho até lá no meu canal no YouTube, eu tenho até uma reflexão sobre isso. Então, eles são degraus. E eu analisando, quando eu decidi que seriam degraus, eu falei assim, degraus, ele sempre vai me levar ou para baixo ou para cima. Mas sempre vai ser o quê? Uma escolha minha. Os desafios que surgem vão me fazer descer ou vão me fazer subir. É fácil entender isso quando a gente ouve uma vida... Se você ler biografias, é o que mais você vai ver acontecendo. Mas você vê a história de Thomas Edison, que a gente tanto cita aqui. Errou 1999 tentativas de fazer a lâmpada elétrica, mas ele não considerou nenhuma delas. O que ele estava fazendo com isso? Eram degraus, desafios, e ele colocou esses desafios como escada para subir até ele conseguir alcançar os seus objetivos. Desafios, obstáculos sempre vão surgir para aqueles que querem crescer. Com tentativa de fazer você desistir? Pode ser, a vida vai tentar, porque a vida não é feita para os fracos. A vida é feita, o sucesso melhor, não é feito para os fracos, o sucesso é feito para os fortes. Alcançar, se nós entrarmos na linha espiritual, alcançar o céu, alcançar a eternidade, conseguir chegar ao ponto que Paulo chegou, acabei a carreira, guardei minha fé, estou preparado agora para receber o prêmio, não é para qualquer um. Não é nada. Não é para aqueles que querem sentar na cadeira, era para aqueles que querem vencer todos os desafios e obstáculos que o mundo e a carne, que o senhor falou no início, propõe para a gente a todo instante. Mas para aquele que vencer Sim. e preservar, perseverar até a morte. Essa morte é qual? O dia que o senhor vier ou o dia que você chegar ao seu fim de vida aqui. Eu vou lembrar do escritor aos Hebreus, capítulo 11, termina falando dos heróis da fé e mostrando que eles venceram. E venceram circunstâncias que nós precisamos aqui pontuar. Circunstâncias difíceis, complicadas, gente, problemática. Os caras enfrentaram circunstâncias que nós talvez nunca passemos na vida. A Bíblia diz, enfrentaram gigantes, fogo, água, foram passados a fio de espada, homens que a Bíblia chega a dizer que o mundo não era digno deles. Olha só, coisa então, eram pessoas que enfrentaram situações que nós talvez jamais enfrentaremos. Está diante da morte, talvez nunca estejamos diante de uma situação em que nós precisemos confirmar a nossa fé para não morrer. Eles enfrentaram. Estou falando de circunstâncias muito atípicas. E aí a Bíblia diz assim, vede agora que estáis rodeados por essa tão grande nuvem de testemunhas. Eles estão observando, isso é lindo demais. Porque tem muita gente... essas pessoas que estão olhando. Isso. Sabe aquela corrida? Quando eu li essa passagem, pastor, eu comecei a imaginar aquela corrida igual da maratona. E aquele pessoal que fica lá na beirada da observando. Corrida. Cara, quem são esses caras que venceram, rapaz? Porque, Paulo, a gente pensa assim... Quem tá na plateia é aquele que conseguiu chegar lá. Eu já ouvi pessoas errarem e falarem assim, essa nuvem de testemunhas é o mundo que está olhando para a gente. Não é. A Bíblia está falando, testemunho no original é mártir. Mártir é aquele que morre por uma causa, que se doa por uma causa. Então a Bíblia está dizendo assim, o escritor aos Hebreus, não sabemos quem é, mas ele está dizendo assim, olha, visto que agora estamos rodeados por esta tão grande nuvem de testemunhas, esses heróis da fé, que venceram, ele diz assim, deixemos de lado o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com alegria a carreira que nos está proposta, fazendo o quê? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual
pela glória, pelo prêmio que lhe estava proposto, suportou a dor, a morte de cruz. Eu, quando li isso, que alcancei isso aí que o senhor está falando, coisa linda. Eu comecei a me imaginar nessa corrida minha da fé, e olhei para o lado assim, consegui ver Estevão falando assim, cara, prossegue, cara, continua, cara, tá doendo, mas vai firme, cara, vai firme, você vai chegar lá. E Estevão, que tomou as pedradas ali, tá ali do lado. Rapaz, que coisa lindíssima isso. Eles dizendo, você pode, você é capaz, vai lá, desiste não, cara. Tô vendo Pedro ali, Pedro tá lá, ó, tá do lado da pista que você tá correndo, Pedro tá do lado, aquele que foi crucificado e falou assim, não, me crucifique de cabeça para baixo, que eu não sou digno de ser crucificado como Cristo. Ele tá do lado da pista que eu e você estamos correndo. Porque fazer comparação entre nós é mole, cara. É mole. Mas a Bíblia faz comparação da gente com caras que suportaram coisas que eu classifico como talvez insuportáveis. Mas eles conseguiram suportar. Eu fico imaginando nessa do crescimento, agora me veio a cabeça Noé, o senhor começou a falar, eu fiquei imaginando Noé. Noé, Deus vem com um projeto para ele, ó, entenda bem, a gente quando lê aquilo, a gente vê tão fácil uma lancha, um barco, uma canoa, mas rapaz, Deus falou assim, eu quero que você construa um barco bem grande. Rapaz, eu fico imaginando a cara de Noé, ele falou assim, o que é isso? Senhor, vamos começar pelo princípio. O que é barco? Então, aí Deus vem e começa a explicar para ele, rapaz, olha só, barco é uma construção grande, tá? Onde as pessoas ficam dentro dele, tá? E ele vai ficar pesado. Ele fica pesado e vai flutuar na água. Aí porque eu vou te ensinar a aerodinâmica necessária para que ele flutue. A maneira que você vai construir. Aí Noé virou e falou assim, na água? Hidrodinâmica, né? Desculpe aí, aero é avião. Aí Noé, depois que entendeu o que era um barco, olha o que é crescimento, irmão. Noé, depois que entendeu que isso, a gente está conjecturando, tá, irmão? Sim. Entenda, não está escrito isso lá na Bíblia. A gente está conjecturando. Então, Deus explicou agora o que é um barco, entregou para ele uma planta. Porque a gente lê só assim, ó, faz e depois vê pronto. Mas a gente, na nossa simplicidade, a gente acredita que todo o processo foi simples assim. É porque a Bíblia sai do ponto de uma montanha e vem para o outro ponto. Ela não precisa narrar o vale, porque se ela narrasse o vale, então a gente teria que ter 10 milhões de Bíblias. Justamente. Então sai de um ponto e vem para o outro. Entende? E a gente não consegue fazer essa conexão de que essa conversa existiu, que essas dificuldades aconteceram, mas aconteceram. Aí Deus explica para ele, fala assim, ó, não esquenta a cabeça não, eu vou te dizer como que você vai construir, vou te dar uma planta, eu vou botar isso aí para você vai saber exatamente como você vai construir esse barco. Aí, peraí, Senhor, o barco é grande, tem não sei quantos metros, tem 150? Não sei quantos metros de comprimento, de largura, vai flutuar na água. Água? Água? Aqui? Aonde? Aqui não tem água, Senhor. Porque outra que você precisa entender. A Bíblia diz, naquela época apenas um orvalho subia da terra e regava a terra. Eles nunca tinham visto chuva. E quanto mais a ponto de fazer um barco daquele tamanho, cheio de coisa dentro. Encher a terra toda de água, cobrir os mais altos montes. Você entende o que é crescimento? Imagina Noé. Olha como é que a mente do Noé... Eu fico imaginando a mente dele, fez... Aí Deus vai e fala para você assim, olha, vamos começar um projeto, vamos fazer isso, vamos ganhar uma alma, vamos trabalhar assim, vamos fazer algo simples, pequeno, que apenas necessita do seu empenho para que haja um resultado, e a gente tem dificuldade de encarar o projeto, porque a gente entende que o projeto é difícil demais. A gente vê todos os problemas, Deus, eu não tenho dinheiro, Deus, mas cadê as pessoas? Deus, mas como que a gente vai fazer? Não tem como, olha a crise, olha o nosso tempo, olha a situação, e tudo a gente impõe como dificuldade para realizar um projeto. E Noé está olhando para a cara da gente e fala assim, você não tem vergonha, não? Ele está ali do lado, na corrida ali, ó. Então, aí eu vou entrar aqui no que a irmã Daiane falou. Aí, são esses desafios que vão surgindo, aí Noé venceu tudo isso, porque Deus abriu a mente dele, ele conseguiu entender com obediência tremenda. Aí ele resolve, fala, não, vou construir. Não, o senhor está mandando, eu vou construir. Não consigo enxergar a água não, mas o senhor falou que vai, eu vou construir, obediência. Aí ele começa a construir. Foram só alguns anos, tá, irmãos? Quantos anos, mais ou menos? Paulo, alguns vão
dizer uma coisa ou outra, mas eu acredito, pelo que leio na Bíblia, que foi algo entre 80 e 100 anos. Pouquinho anos. Foram poucos anos. Ele ficou entre 80 e 100 anos. Por que eu digo isso? Para ninguém me chamar de herege. Porque a Bíblia diz assim, e Noé tinha 500 anos de idade quando gerou Sem, Cã e Jafé. Ok? E a Bíblia diz, no ano 600 da vida de Noé, entrou ele na arca com seu filho, suas noras, sua esposa. Então, quando Deus mandou construir, Deus já falou, entra você, seus filhos e as mulheres deles na arca. Então, automaticamente entendemos que ele já existia. Se Noé gera os filhos com 100 anos, e com 500 anos, e com 600 ele entra na arca, então é possível a gente entender que foi algo entre esse período aí, entre 80 e 100 anos. Aí continua conjecturando comigo. 80, 100 anos o cara está construindo uma arca, um barco grandão, enorme, que vai vir uma água para fazer ele flutuar, tá? Mas ele está por obediência. E esse cara, quando adquiriu esse conhecimento, ele conseguiu passar para os seus filhos esse conhecimento, porque ele teve ajuda. Não diz, né, pastor? Mas eu creio que sim. Ele teve essa ajuda. Enquanto ele estava construindo essa arca, algumas pessoas chegavam perto dele. Claro. Noé, vamos lá, meu amigo, o que você está fazendo aí, cara? Notícia do mundo antigo. O que você está fazendo aí? Rapaz, eu estou construindo um barco. Barco? É barco. Você nunca ouviu falar em barco? Rapaz, eu sei o que é um barco. Rapaz, nunca vi falar em barco. Eu vou te dizer o que é barco, eu vou te ensinar o que é barco. Barco é uma grande construção, que ele vai flutuar na água, eu estou construindo isso. Posso fazer o papel das pessoas? Fala aí para mim, como é que é? O senhor vai ser as pessoas? Você, vai lá. Eu estou construindo um barco, cara. E vai acontecer o que com ele? Rapaz, esse barco é o seguinte, ele vai flutuar numa grande quantidade de água aqui e todos nós temos que entrar para nos manter salvos. Sim, entendi. Aí os camaradas que não são bonzinhos, você não pode acreditar que... Agora posso dizer, eles saindo de lá? Vai. Um virando pro outro falando assim, esse velho tá doido. Esse cara não pode passar perto do Henrique não, que o nego vai jogar um laço. Não deixa os nossos filhos vir aqui não. Então o cara tá construindo, irmã Dayana, aí os desafios começam a aparecer, porque as pessoas começam a dizer para Noé assim, cara, tu é loucão, cara. Exatamente. Rapaz, tu é doidão, mas tu é muito doido, cara. Rapaz, tu tá falando que vai ter água aqui, que vai cair água do céu. Cara, de onde você tirou isso, cara? As nuvens não tem água que cai de lá, não, cara. Rapaz, você está construindo isso para quê? O rio mais próximo daqui está não sei quantos quilômetros, cara. Nós nem andamos conseguindo chegar lá. Cara, tu é muito doido. Desiste disso. Para que gastar tanto tempo? 80 a 100 anos, ele continuou fazendo, ouvindo as mesmas ladainhas daquelas pessoas, mas ele não abandonou o processo. Resultado disso é que ele e a família dele ficaram salvos daquela grande inundação que o Senhor causou na terra. Exato. Mantenha-se crescendo e acreditando no seu projeto, porque Deus está nele. Isso tem um impacto imenso, Paulo, porque tem muita gente desistindo de projetos, porque acredita que as dificuldades servem como escudos para que elas se defendam. Que elas se defendam da cobrança. Isso. Elas dizem assim, Deus vai exigir, porque ele te entregou. Não, mas eu tenho um escudo de proteção que é as dificuldades. Alguém disse não. Entende? Como se isso fosse algo justificável aos olhos de Deus, e nunca vai ser. Jesus chega para os discípulos e fala assim, vai lá na cidade, vocês vão encontrar um jumentinho amarrado lá numa tora, lá, e esse jumentinho nunca foi montado por ninguém, eu quero que vocês soltem ele e tragam para mim. Os discípulos apresentam a dificuldade. Fala, Senhor, alguém vai perguntar, porque ninguém larga um jumento solto sem tomar conta, principalmente um jumentinho que ninguém montou, um carrinho 0 quilômetro. Esses detalhes que a gente precisa entender também, pastor. Um jumentinho que ninguém nunca montou, ele é selvagem. Ele tá lá na fazenda ainda. E a gente tem que entender que jumento era a montaria das pessoas importantes, de reis, de profetas, pessoas importantes montavam jumento. E eu fui da roça, então todo animal... Sério, pô? Todo animal... desse tipo, jumento, cavalo, ele precisa ser amansado. Alguns até nascem meio mansinho, mas eles precisam ser amansados para você montar. Se aquele estava lá e nunca foi montado,
ele deveria estar lá na fazenda sendo esse entendimento para quando a gente lê que a gente precisa ter. Então, eles apresentam as razões deles para não fazer, para não realizar o projeto. Senhor, vão chamar a gente de ladrão, vai dizer que a gente não pode fazer. E quando alguém perguntar o que a gente vai falar? Eles não estavam querendo uma resposta, não, eles estavam dando uma desculpa para não ir. Jesus falou, vai, se alguém perguntar, diga, o mestre precisa deles. Paulo, rapaz, aquele caminho deve ter sido tão turbulento para aqueles caras. Eles devem ter ido. Conjecturando de novo, eu fico imaginando, conversando. Rapaz, esse Jesus ele tá... Rapaz, vamos torcer para não ter jumento, porque a gente vai passar problema. Tu tá preparado para correr? Aí chegam lá e estão soltando o jumentinho. E aí os caras chegam e falam, ei, tá soltando o jumento por quê? Eles... Agora, eu avisei para ele. Vamos dizer o que ele falou. Mas eu te disse. O mestre precisa deles. Ah, o mestre? Então pode levar. Então, aonde eu quero chegar? Quando Deus apresenta projetos e Deus nos incumbe de realizar uma tarefa, não adianta a gente tentar colocar as dificuldades que nós entendemos que sejam reais, porque a gente tem que parar de observar esse tipo de interação divina como sendo sujeita à percepção e à capacidade humana, porque Deus fala assim, faça, a gente quer entender o projeto baseado na nossa percepção e capacidade de entender como as coisas podem acontecer. Então a gente vai apresentar dificuldades baseada nessa pequenez do nosso entendimento. Então a gente diz, não dá, Senhor, e a gente esquece que aquele que diz faz é aquele que já tem o projeto e é aquele que tem a capacidade de executar, porque a Bíblia diz, é Deus quem executa em vós tanto o querer quanto o realizar. Então ele diz, faça e deixa o resto comigo. Ele diz, Moisés, estende esse cajado para o mar. Senhor, mas o mar, estende e deixa o negócio comigo, que o vento eu mando, só estende o cajado para o mar. Então Deus tem a capacidade de fazer com que os seus planos, que nunca podem ser frustrados, se concretizem, independente das nossas desculpas. Então toda vez que a gente diz assim, Senhor, é difícil, tem isso aqui, a gente só está dizendo para Deus assim, eu sou incapaz de crer, eu não tenho confiança de que o Senhor possa realizar. E aí a Bíblia diz, quem se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, é galardoador daqueles que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então a gente tem que parar com isso. Eu vou dizer uma coisa para você, Paulo, com muita tristeza o que eu vou falar aqui, eu conheço uma igreja que só não acabou porque os irmãos resolveram se reunir, procuraram um outro pastor e continuou a igreja mesmo com outro nome, mas um pastor começou um trabalho e a igreja tinha crescido, prosperado, tinha muitos membros, e eu não sei precisar o número, mas eram no mínimo centena de membros, e a igreja tinha uma conta que ela adquiriu para a própria igreja, que somava um débito que estava dividido para frente de R$2.000. E o pastor disse que ele não tinha condição de continuar com a igreja, porque R$2.000 para pagar era um dinheiro muito alto, e ele preferia fechar a igreja porque ele não queria se enrolar por causa daqueles R$2.000. É a desculpa, aproveitando de novo a mensagem da irmã Daiane, que é a desculpa. E nós somos, pastor, é aí que a gente tem que tomar muito cuidado em todos os nossos projetos, sejam ele material, seja ele espiritual. Nós somos fadados a ser levados a essa questão. Desafios vai aparecer. Não aparece só para alguns, aparece para todos nós. Todos. Tá? Todas as pessoas vão ter desafios, seja de uma forma maior, seja de uma forma menor, mas todos nós que nos dispomos a crescer, a evoluir, a avançar, desafios e obstáculos surgirão. Agora, muitas das vezes nós começamos a desistir, não é porque os desafios são muito pesados para nós, é porque nós queremos encontrar uma desculpa para já abandonar aquele projeto, já abrir mão daquilo.
tá? Seja material ou seja espiritual, porque no espiritual acontece a mesma coisa. Na nossa caminhada, as coisas começam a sair alguma coisa, aparentemente, da nossa mente, que nós estamos acontecendo coisas erradas. Geralmente, quando se vem pensar isso, é numa vida sexual ou numa vida financeira. Então a pessoa começa, uma porta que se fechou, dívidas que estão se acumulando, e as pessoas, é um casamento que está se fracassando, e a pessoa, porque já quer desistir daquele projeto que ela começou, porque essa é a forma mais fácil, Sim. ela usa aquilo como desculpa. Não, a culpa não foi minha. Olha só o desafio que aconteceu, olha o obstáculo. Ninguém consegue suportar isso. Então você usa aquilo como desculpa para abandonar o seu projeto. Não use como desculpa. Se você encontrou desafios, todos nós e todo mundo vai encontrar. Você precisa adquirir conhecimento suficiente, crescer suficientemente, ficar forte suficientemente para que você possa passar por aquilo e galgar um espaço maior na frente. Então, vou tentar aqui só absorver tudo que você acabou de falar aí. Então, quando o desafio me para, é porque eu não quero buscar conhecimento para vencer esse desafio? Muitas das vezes é justamente isso que acontece. Na verdade, eu já estava em busca, eu estou em busca. Existe uma teoria, tá? Eu particularmente até acredito nela em parte, mas existe uma teoria que diz sobre uma lei da atração, tá? Tudo que eu penso muito, tudo que eu desejo muito, aquilo tende a acontecer, tá? Por que eu digo que eu considero isso imparcial? Porque é o que eu sempre falo lá em casa. Se eu penso muito, se eu quero muito, eu começo a fazer ações e atitudes que me levam... Começa a trabalhar em prol daquilo. Em prol daquilo. Então, aquilo tende a começar a acontecer, tanto para o bem, tanto para o sucesso, quanto para o mal ou a desgraça. Por quê? Porque de tanto eu pensar naquilo e acreditar tanto que aquilo é possível, eu começo a produzir ações que vão me levar para aquilo. Sim. E muitos de nós começamos a desejar que algo comece a dar errado porque eu já não quero mais prosseguir com aquele projeto. Eu quero uma desculpa, eu preciso de uma desculpa. Para mim, entre aspas, sair bem na fita. Então eu coloco culpa. O meu negócio não deu certo por quê? Tem uma penca de desculpa. Muito. Eu sempre digo o seguinte, tá? E falo para mim também, irmãos, tá? Nós não somos super-heróis, não. Nós precisamos todos os dias remanejar, de crescer novamente, de fazer um novo conhecimento, de evoluir, de puxar a nossa orelha, de nos automotivar, que a gente vai ter a oportunidade de começar a falar. Perfeito. Por quê? Porque a gente também vive situações semelhantes a esta. Então eu costumo dizer o seguinte: você precisa a todo instante dizer para você mesmo que você não precisa de uma desculpa para desistir. Você precisa criar oportunidades para poder continuar avançando, porque desculpa nós sempre teremos e encontraremos para justificar um erro. Você pode ver, um desviado, por exemplo, se você conversar com um desviado, ele tem um monte de problemas e de situações que ocorreram que ele vai justificar. Foi um monte de gente que ele vai culpar. Foi o irmão, foi porque Deus me abandonou. Então, por quê? Porque ele está em busca de desculpa. Se você está em busca de desculpa, você vai encontrar. E aí, por isso que a Bíblia diz: de que se queixa o homem? Está se queixando de quê? Vai botar a culpa em quem? Queixe-se de você mesmo, porque Deus não falhou, Deus não errou, as pessoas não são culpadas pela sua atitude. Então, por favor, de que você está se queixando? Queixe-se de você mesmo. Então, a gente tem que assumir responsabilidades e entendimento de que as coisas que acontecem estão muito ligadas à nossa capacidade de gerar esse tipo de crescimento, esse tipo de mudança, essa atitude prática com as informações que a gente recebe. Paulo, então, aplicando tudo isso aí, como que a gente entende essa questão da inteligência emocional? Inteligência. O senhor quer continuar com as coisas? Não, tem coisa pra caramba aí. Antes? Eu acho melhor. A gente não... Senão você não vai conseguir. Você acha que é mais inteligente vir aqui para as perguntas? Eu acho que é mais inteligente. Então vamos para as perguntas. Acho que é melhor a gente usar a nossa inteligência emocional para ver aí o... Aqui o meu aqui. Então vamos lá. Tem pouca coisa aqui para mim, mas eu vou falar aqui. Abraço aí para todo o pessoal que foi chegando depois.
O Vinícius fala assim, Vinícius, ele diz assim, a proporção de crescimento está alinhado ao tempo de qualidade que aplicamos para tal. Sempre. Sempre. Toda vez que você aplica tempo para crescer, você vai crescer. Sempre. Está totalmente relacionado. E quanto mais tempo a gente aplica ao crescimento, mais crescimento será gerado. E mais fácil é esse crescimento, porque você é aquilo que eu falei, você vai começar, aquilo vai ser hábito, isso passa a ser normal na sua vida. Passa a ser normal. É igual eu sempre falo, a gente criou o grupo de leitura até pensando nisso, né? Porque eu não gosto de leitura. Não, você desejou não gostar. Eu quero ler porque a leitura, porque para mim, tá? Para mim, a leitura é uma forma de eu adquirir conhecimento de uma forma barata e é uma forma de eu conhecer o mundo e conhecer histórias que a minha vida não me permitiria se eu deixasse ela no seu curso normal. Então você está falando eu sou amante de leitura, eu gosto. Então, eu não gosto de ler. É hábito, leitura é hábito. Eu também não gostava de ler. Eu acho que ninguém nasce gostando de ler. Sim. Porque faz com que sua mente saia totalmente da sua zona de conforto. Causa quando você começa a ler, sim, dá desânimo, dá sono, você não quer. Aí depois você não consegue absorver 100% do que você lê, ninguém consegue. Nível de comprometimento com leitura, por exemplo, e nível de comprometimento com um filme, uma série, uma novela, é totalmente diferente no seu mental. Porque você vai ver um filme e você tem um nível de comprometimento zero, porque você sabe que está vendo uma mentira, a não ser que seja um filme baseado em uma história real, que você vai ter uma lição realística que você pode aplicar à sua vida, o seu nível de comprometimento com o que você está vendo é zero. É só um entretenimento. Mas quando você está praticando uma leitura, você sabe que o seu nível de comprometimento precisa ser maior, porque, logicamente, você será confrontado com um conhecimento que vai ter que gerar em você mudanças. Então, isso já cria uma certa resistência dentro de nós a buscar esse tipo de conhecimento, porque nós seremos cobrados, mesmo que pela nossa própria consciência, em relação àquilo que acabamos de aprender. Eu gosto de ver filmes também, mas quando você vê um filme, a ação que acontece no seu cérebro, ela não é muito ativa. O seu cérebro fica muito passivo, porque o seu cérebro já está vendo tudo acontecendo ali. A fala está vindo, ele entende, as imagens estão tudo acontecendo. Quando você lê um livro, as áreas do seu cérebro que são ativadas são muito maiores. Porque quando você lê uma simples palavra, casa, ela além de ser uma palavra que entrou na sua mente como uma ortografia, ela vai automaticamente aparecer. Dependendo do cenário que você está lendo, existe uma casa muito pequena e humilde, dependendo do cenário. Olha só, existe uma casa que ela é uma pequenininha, tem 2 quartos. Dependendo do que você está lendo, você já está vendo um palacete, uma casa num bairro super chique. Isso tudo faz com que outras áreas do seu cérebro são ativadas. Então, quanto mais você abre a sua mente para aprender, mais ela vai isso, desejar. Amigo. Olha, a irmã Daiane vai falar assim ainda. O Vinícius comentou que o Pilates está te deixando fininho, Paulo. Eu acho que ele não foi do Pilates? Falou Pilates, hein? Tá fininho, Paulo. Eu acho que é sacanagem. Eu acho que é quando o senhor falou aí. Paulo, ele não perde a oportunidade, Paulo. Não. Não, o Vinícius é um cara que a gente entende que ele é um homem que não faz esse tipo de coisa, né, Paulo? Vamos lá. Só quem conhece, rapaz. Até quem conhece está difícil. Mas a irmã Daiane fala assim, não devemos nunca nos comparar. Vai frustrar e até crescer um sentimento que não vai agradar a Deus. Realmente, minha filha, a comparação, ela quase sempre será injusta, porque ela é incapaz de refletir realidades iguais na vida das pessoas. Então, isso acaba sendo muito injusto. A gente está vendo isso, por exemplo, em nosso tempo. É muito fácil para algumas pessoas dizerem, fique em casa. Não é, irmão, olha, pelo amor de Deus, eu não estou defendendo que você não deva se cuidar. Por favor, deixa eu falar isso antes que alguém já diga, pastor... Não, eu estou dizendo que nós temos que entender as coisas por todos os lados e circunstâncias. Para algumas pessoas é muito fácil dizer, fique em casa. Mas tem gente que vai olhar e vai falar assim, qual o meu risco de morte? Talvez baixo, alto, não sei,
mas se eu ficar sem fazer nada, eu tenho uma certeza. Qual? Eu vou passar fome. Tudo é uma análise. Né? Então o cara faz o quê? Ele vai para a esquina, ele vai para a rua, ele vai vender uma bala, ele vai vender uma fruta, ele vai fazer alguma coisa porque ele entende que ele não pode passar por aquele período sem tomar uma atitude. Então, isso às vezes a gente tem que entender. É muito fácil para algumas pessoas dizerem algumas coisas que para outras é muito difícil. Então, na maioria das vezes, a comparação ela é extremamente injusta, porque as circunstâncias da vida das pessoas são muito diferentes. Para algumas pessoas, me isolo, vou para minha fazenda lá no interior do não sei da onde eu estou distante da humanidade tantos quilômetros, não saio de casa, mando que pessoas façam para mim. É muito simples fazer certas coisas. E para outros? Pois é, a gente precisa, na terça-feira a gente está falando de um tema tremendo, que é unidade, e a gente começou a falar um pouquinho sobre essa questão de empatia. Já que puxou o assunto da pandemia, você imagina, você precisa se colocar, isso também está dentro de crescimento, está dentro de crescimento. Você precisa crescer quando você olha para a vida das pessoas e se preocupa com ela, isso também é crescimento. Exato. Porque eu olhar para a vida, para essa situação e falar assim, puxa, que isso, rapaz, o cara está querendo... Não, meu filho não vai para o colégio, não. Não vai, não. Não, eu não estou dizendo que eu estou a favor, não, tá, irmão? Entenda bem. Para quem está me ouvindo aí, não estou dizendo que estou a favor de abrir todas as escolas, não, eu tenho meu pensamento e não é essa discussão que vai estar sendo colocada aqui. Eu só estou usando como exemplo. Não, meu filho não vai para o colégio, não vai. Eu pensar nisso, porque eu tenho internet em casa, tenho um filho que é autodidata, entendeu? Eu tenho uma família estruturada para poder ajudar, isso é muito fácil para mim falar. Agora, se eu pensar, me colocar no lugar de uma pessoa que mora numa família que é muito humilde, quando eu estou falando de humildade, eu estou falando de pobreza, com uma pessoa que é muito pobre, mora num lugar onde a casa dela não tem internet, onde ela não tem um computador, onde ela não tem um telefone para assistir, onde a internet nem chega na região dela. Eu vou além, Paulo. Onde ela depende que o filho vá para a escola para se alimentar. Eu ia chegar lá. Então, quando eu começo a pensar nessa pessoa, eu já começo a pensar de uma forma diferente. Eu começo a pensar, você tem que abrir? Não, deveria existir um projeto para poder, pelo menos, para estas pessoas poderem chegar. Não vou abrir o leque aqui, não é a discussão. Não é esse o nosso objetivo. Eu estou falando de você pensar em empatia. Porque verdade. Quando aquela situação não está me afetando, para mim é muito confortável eu falar. Dizer que não precisa. Agora, quando ela me confronta, ela é desafiadora. Isso é crescimento também, você se importar e pensar como as outras, se colocar no lugar da outra. Então, é aprender a enxergar as coisas por mais ângulos do que a sua visão pequenina, fechada. Às vezes a gente está com aquela viseira que os animais usam para manter o olhar deles fixo apenas para frente. Então, às vezes a gente põe esse tipo de viseira que impede esse nosso crescimento, essa capacidade de enxergar as coisas por ângulos diferentes. A gente tem que começar vamos dizer, exercitar esse tipo de coisa. Às vezes a gente está em umas circunstâncias e a gente tem dificuldade de ver uma possibilidade diferente daquela que a gente está vendo, né? Quase deu ruim aí, né, Paulo? Eu puxei o... eu hoje, por exemplo, estava... Ainda bem que não tem água, então tem risco de formiga. Você vê como a gente... A conversa e o conhecimento sendo trocado vai gerar em você crescimento e vai te abrir portas e possibilidades. Mas você tem que estar aberto a isso. A pastora Elizabeth luta para conseguir incluir mais peixe na nossa dieta lá de casa, né? E ela queria, toda sexta-feira tem uma feirinha ali perto de casa, e tem peixe fresco lá, e vai lá comprar um peixinho, e é um preço bem acessível, e maravilha. Só que aí o pensamento é o quê? Vou fazer o peixe que eu comprei hoje de manhã, agora na hora do almoço. E aí, poxa, mas o Samuel está lá no trabalho, então podia levar esse peixe fritinho para ele lá na hora. Então, pelo menos toda sexta-feira, você pode levar o almoço do Samuel para ele poder almoçar fresco. Aí eu falei assim, poxa, mas por que então que a gente não compra o peixe na sexta, que é o dia da feira, mas só faz ele no sábado, que aí está todo mundo em casa?
é fazer com que um projeto que era bom fique melhor, né? Porque não tem o custo, nem o desgaste, né? Ela falou assim, não, é verdade, podemos fazer. Então, quando a gente começa a enxergar a vida ou as questões por ângulos diferentes daquele que está diante da gente, logicamente nós teremos capacidade de fazer de uma forma melhor aquilo que precisamos. Então nós precisamos começar a ter essa empatia que você falou muito bem, e todas as questões da vida, isso passa por crescimento, a enxergar as coisas por ângulos diferentes antes de falarmos aquilo que nós muitas vezes não temos todas as informações para poder falar. Antes de entrar de novo na Daiane, porque ela é uma das pessoas que está querendo crescer mesmo, que ela está se posicionando. Isso é inteligência emocional, tá? Sim. O que é inteligência emocional? Nós, seres humanos, não nascemos para viver isolado. Não tem como, você não nasceu. Já no começo de tudo, quando Deus olhou para o homem, ele falou assim, importa que ele não fique só, não dá para ele ficar sozinho. Vamos fazer uma companheira para ele, tá? Então, por que Deus falou isso? Porque é outra coisa que a gente precisa analisar. A realidade de Adão é diferente da nossa. Adão tinha um monte de amigo lá, tá? Porque todos os animais eram amigos dele, tá? Mas o Senhor olhou e falou assim, não, peraí. Não, essa criação que eu disse que é muito boa, se tornou tudo muito bom depois da criação do homem, não ele está precisa, justamente, porque nós, seres humanos, não nascemos para viver isolados. É tão interessante, tão profundo isso psicologicamente, que quando o camarada é preso, que ele faz alguma coisa muito pesada lá dentro, que ele é colocado no tal da solitária, existe um período permitido para que ele fique lá. Porque todo ser humano que é isolado, ele tende a ficar louco. Tá? Por quê? Porque nós não nascemos, nós somos seres totalmente emocionais. Então a inteligência emocional faz com que nós queiramos e desejamos viver em sociedade. Isso. Quando eu cresço a um nível de inteligência emocional, sim, eu me importo com a outra pessoa. Sim, eu quero saber como que a outra pessoa se comporta diante daquela situação. Sim, eu quero apoiar, eu quero ajudar aquela pessoa. Sim, eu não aceito crescer sozinho, eu quero que outras pessoas cresçam comigo. Sim, a minha inteligência emocional diz que quando eu aprendo alguma coisa, eu não posso reter comigo. Eu tenho que avançar e ensinar outras pessoas a alcançar o mesmo conhecimento que eu. Seja isso, hoje em dia as pessoas estão usando a mídia social usam até essa inteligência emocional e vendem isso, né? Não é pecado. Eu adquiri um conhecimento tão grande, isso me fez crescer e eu quero agora fazer você também crescer. Aí começa sempre com umas aulas, né? É aula gratuita, se inscreve lá, aí depois você fica lá 5 lives ouvindo o cara tal, e depois o cara fala, agora você quer saber um pouco mais, mas ele tem direito de fazer isso. O conhecimento dele custou dinheiro e ele quer fazer com que você cresça. Então, isso é inteligência emocional. Eu cresço, eu aprendo, eu tenho conhecimento e eu não aceito a minha inteligência emocional, que me fez viver em sociedade, diz assim, eu preciso que as pessoas cresçam comigo. É aí que é um chavão tremendo do hebreu. O judeu, ele é impressionante por conta disso, porque o Senhor já o ensinou assim. O Senhor ensinou a prosperidade que eles tanto conseguem, é justamente porque o Senhor ensinou a eles assim, ó, tá vendo o seu irmão ali? Você é mais afortunado que ele, mas ele não pode ficar assim, ajuda ele. Aí o cara pode até naquele primeiro momento falar, mas eu vou ajudar ele. Ele falou assim, ajuda, sabe por quê? Porque quando você ajudar ele, ele vai ter dinheiro para comprar, quanto mais ele crescer, mais ele vai... olha só, o que é crescimento? Sim, você entende que o outro crescendo vai te gerar resultados também. É inevitável, pastor. Eu posso te fazer uma pergunta? Quando você fala em inteligência emocional, eu posso dizer que faz parte de alguém que é inteligente emocionalmente aprender a crescer através desse convívio, através dos conselhos, através do ouvir, através até mesmo de mudar as suas decisões baseado numa nova informação. Isso é a característica de alguém que é inteligente emocionalmente? Com certeza. Todo mundo que é inteligente emocionalmente, ele está aberto. Ele não é dono da razão. A minha inteligência emocional me permite a estar sempre com a mente aberta e entender o outro lado, que isso é uma coisa muito difícil. É aquilo que a gente já trabalhou em outras lives. A gente tende o quê? Sempre que eu olho para alguma situação ou para a vida de alguma pessoa, eu olho e começo a olhar na minha visão.
É porque muitas pessoas na Bíblia mudaram suas posições e tiveram êxito, vitórias incríveis, baseado numa opinião, numa informação, num conselho de outra pessoa e tornaram as suas atitudes totalmente diferentes daquelas que anteriormente estavam planejadas. Vou dar um exemplo, por exemplo, você vai ter Naamã, que está prestes a ir embora, e alguém fala, meu senhor, se fosse uma coisa difícil, tu não faria? Imagina, então, por que tu não faz isso? Imagina se ele tivesse fechado dentro da caixinha dele. Entende? Né? Então, ele Ia tem inteligência emocional para controlar as emoções que ele estava sentindo naquele momento, baseado no fato de que ele ia ter que se expor, tudo isso, mas ele é inteligente emocionalmente, as emoções não dominam as suas atitudes, ele consegue parar, centrar e reconhecer que realmente aquela era a melhor opção. A inteligência emocional dele começa lá na casa dele. Ou ouvir a própria criada, né? Uma menina, né? Porque a Bíblia não fala nem que é uma jovem, a Bíblia fala que é uma menina. Então, sim, eu imagino que a Bíblia sabe a diferença. Perfeito, né? Perfeito. É uma menina. Então, perfeito. A menina fala... Eu ministrei isso no domingo, que eu acho interessante, porque quando a menina fala, já é difícil, né? Um escravo, para se dirigir ao seu sim. senhor, já é uma coisa... Hoje a gente não consegue entender isso, mas existe uma distância. Para aquela menina chegar ao ponto de falar algo para a sua senhora e a sua senhora dar ouvido a uma menina, o relacionamento daquela menina naquela casa, que era escrava, que tinha todo o direito de estar chateada com a vida dela, e amaldiçoando a vida dela, de estar fazendo tudo que era errado, de não aceitar aquela situação, de estar magoando a sua patroa. O testemunho dela era fantástico. Pastor, a senhora dela deu ouvido à menina. Sim. Ao ponto de falar assim, marido, deixa eu te falar uma coisa. Ela falou isso. Ela falou isso. E se ela falou, pode ir lá. Ó, eu não vou nem continuar, que isso aí dá um sermão para mais de 3 horas. É testemunho, cara. Então, eu fico assim, Paulo, às vezes, tão maravilhado com essa questão, porque... Só me dá um parênteses aí, pastor. Até 2, amigo. Isso mostra que o crescimento não está atrelado à idade. Não está. Porque isso é um ponto muito importante. Porque pessoas que são inteligentes emocionalmente, usando essa expressão, elas têm a capacidade de avaliar as suas próprias falhas nas suas decisões, baseado nas novas informações que elas estão recebendo. Elas têm a humildade de voltar atrás. Elas têm esse entendimento de que podem contribuir para o crescimento, como a menina, e do outro lado, quem recebe a informação tem um entendimento de que não importa a condição social da fonte da informação, a informação precisa ser levada em consideração. Opa, peraí. Existe a possibilidade de lá eu ser curado? Bom, deixa pelo menos eu ir lá averiguar isso. É um erro que muita gente comete, acreditar que não pode haver crescimento através de uma determinada pessoa, porque ela considera esta determinada pessoa talvez abaixo dela, menor do que ela. É o meu pré-julgamento. Não é isso? E isso mostra que essas pessoas que se julgam tão inteligentes por chegar até a esse ponto de achar que são tão inteligentes que aquela outra pessoa não tem nada a lhes ensinar, mostra que na verdade são um poço de extrema ignorância, de extrema incapacidade e para fazer o contraponto com inteligência, ignorância emocional, ao dizer que porque a fonte da informação talvez esteja em um nível social, econômico, até mesmo posição ministerial abaixo do seu, ele não pode te trazer informações que sejam capazes de gerar mudança na sua postura e no seu posicionamento. Isso é impressionante quando você quebra esse paradigma, quando você tira esse preconceito. Roberto Kiyosaki tem um livro chamado Pai Rico e Pai Pobre. Isso é um best-seller. Se você não ouviu falar, um dia você vai ouvir falar. Pai Rico, Pai Pobre. Quando você lê, né, e ele vai falar de finanças, quando você lê Pai Rico e Pai Pobre, você imagina... Vou tirar por mim, tá? Eu comecei a imaginar que ele ia falar de um pai rico. Ele está falando de finanças, como que a gente consegue prosperidade. Só que ao contrário, ele fala assim, eu nasci na casa do pai rico.
E o pai rico me ensinava a ser travado. Eu aprendi com o pai do meu amigo, que era pobre, como realmente ser próspero. Então, olha só, isso quebra todo, dá um nó na cabeça da gente. Sim, destrói. Então, se você não tiver aberto, Destrói paradigmas. se ele tivesse, ele é um cara multimilionário, então, se ele tivesse fechado, não, peraí, olha lá, rapaz, casinha de nada, pobre, o cara, o que ele tem para me ensinar? Quantas pessoas em Israel deixaram de ter de Jesus um milagre, uma vitória, e eu vou falar da coisa mais importante, a salvação, a comunhão, e deixaram de desfrutar daquele momento e presença de Jesus, porque disseram, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Olha só, né? Jogou uma cidadezinha pequenininha de lá. Entende? Tá, pode alguma coisa boa vir de lá? Então, o que ele fala para mim não presta. Aí lembra dos fariseus? O menino veio e... O que é que houve com você? Te conhecemos desde o nascimento, sabemos que tu és cego. Aí ele falou assim, olha, um homem chamado Jesus eu só me sei curou. disso. Mas você... Eu não sei certo. se ele é isso que vocês estão falando. Eu não sei se ele não é. Eu só sei de uma coisa, amigo. Eu era cego e agora vejo. Acabou. E eu entendo que ele é alguém que Deus usou para fazer um milagre na minha vida. O que eles falaram? Você é todo nascido em pecados e queres ensinar a nós? O senhor falou aí de uma cidade pequena. Minha mente viajou agora, né? Campos do Goytacazes, interior. Naquela época mais interior ainda, em 1948, mas aí a gente vem e fala assim, 1948. E quem que você conhece dessa época? Então, aí, conheça a história da sua cidade, irmão. Meu Deus. Presta atenção. Campos do Goytacazes, o que pode vir de Campos do Goytacazes? Pode vir um homem chamado Nilo Peçanha. Olha aí. Que vai chegar ao posto mais alto, governamental, vindo da onde? Eu não sei se você conhece a história da sua cidade, mas aqui teve um presidente, Nilo Peçanha, que deu nome à ruazinha que sai lá, que pega no McDonald's, sai lá no Trevo. Sim. Nilo Peçanha. Esse camarada, em 1948, saiu de Campos do Goytacazes, se tornou presidente da República e estava lá na ONU, no dia em que decidiram, depois do Holocausto, depois da Segunda Guerra Mundial, falaram assim, precisamos, porque já era profecia escrita na Bíblia, né? Pode uma nação vir a tornar-se nação em um só dia? Pode um reino vir a ser um reino em um só dia? Então, isso é maravilhoso aos vossos olhos, mas eu, o Senhor, fiz isso. E nós precisamos conhecer a história secular para poder ver a Bíblia acontecendo. Então Israel nasce em um só dia, em 1948, a nação de Israel nasce. 14 de maio. E existe um voto. De Minerva. Que foi o voto que, quando empatou tudo, empatou. Metade disse assim, tem que criar a nação de Israel. Metade disse, não tem que criar a nação de Israel. Não precisamos dar essas terras de novo para ele. Esse camarada, que era um brasileiro, de Campos do Goytacazes, fala assim, eu concordo. E agora? A nação surge em um só dia. Então, a gente tem que aprender, realmente, que não existe limites para uma coisa. Tem limite para você comprar, existe limite para você ter, existe limite para você poder, tem limite para você entrar em alguns lugares, tudo tem limite, mas tem uma coisa que não tem limite, que é o conhecimento. Não a tem sabedoria. Mesmo. Ela não está limitada à sua qualidade de nascimento, à sua posição social. A sabedoria, o conhecimento extrapola todos esses limites, Paulo. São 68 bilhões de neurônios, tá? E Deus fez de uma forma tão tremenda que um neurônio, ele tem uma informação que ele vai ajudar outros neurônios que precisam dele. Então ele não precisa de... Deus consegue fazer umas conexões lá, rápidas, tremenda, que vai fazer. Então você pode crescer à vontade, conhecimento à vontade, pode ler tudo quanto é livro, pode fazer tudo quanto é curso. Vamos aqui fazer um contraponto com uma questão que a gente, talvez, poucas pessoas não tenham visto. O Rick Chester, o cara que ensinou como ganhar dinheiro vendendo água na praia. Simples. E antes disso, quem era ele? Pois é. Era o cara que vendia água na praia. E que você talvez nunca parasse para ouvir.
Mas hoje esse cara fala em Harvard, Fala tudo, vai palestrar em tudo quanto é lugar. vai palestrar em tudo quanto é lugar, e as pessoas param para ouvir. A minha pergunta que eu sempre gosto de fazer é: toda essa sabedoria e conhecimento existiu a partir do momento em que ele chegou lá? Não. Ele só não teve ainda, não tinha tido ainda a oportunidade de expressar o quão sábio ele era. Exatamente. Entendeu? Ele precisou provar o conhecimento dele, fazer Precisou com que provar realmente para que as desse pessoas resultado. entendessem. Então, é essa questão que a gente tem que entender. As pessoas podem impedir ou limitar as pessoas em muitas coisas, mas elas nunca vão poder impedir você de crescer e de adquirir conhecimento. Isso nunca te será impedido por ninguém. Conhecimento está acessível a todas as pessoas. Então nunca use como desculpa o eu não tive uma formação acadêmica como fulano teve. Irmão, tem muita gente que estuda em colégios públicos que tem mais conhecimento, capacidade e chega mais longe do que aqueles que estudam nas escolas particulares. Nós temos no Brasil um exemplo tremendo, Joaquim Barbosa, né? Se tornou aí o ministro do Supremo Tribunal, saiu lá da sociedade pobre, estudou em colégio público e se tornou o que é. Então, são paradigmas que tem que quebrar. Tem que quebrar isso. Meu pai sempre dizia, quem faz a escola é o aluno. Não importa se a sua escola é boa ou não, se você for um bom aluno... O conhecimento é o mesmo. Exatamente. Se você estiver vai sedento aprender. pelo conhecimento, é mais difícil? Sim. Mas ele está lá. Mas é o desafio, é aquele degrau que você falou, que a gente tem que subir. Talvez para o outro seja um degrauzinho de 10 centímetros, o seu talvez seja aquele de 40, que vai forçar um pouco mais a musculatura, mas tu tem condição de subir. O esforço pode ser maior, mas é tão acessível quanto. Exatamente. Vamos lá, tem mais mensagem aí. Vamos lá, vamos para a irmã Daiane aqui, que hoje Daiane está extremamente comprometida com o comentário. Ela quer crescer. Muito obrigado, Deus te abençoe, minha filha. Não, continue assim, nós queríamos todos eles. Rapaz, nós queríamos até sair daqui da rotina aqui e só ficar aí dentro. Claro, ela diz assim, olha, maior desafio do crescimento, eu acho que somos nós mesmos. Isso, nosso maior inimigo. Se você, Daiane, não viu, tem uma live lá chamada Nosso Maior Inimigo. Ponto, perfeito, até aqui, sem dúvida. Ela fala de nos avaliarmos e admitir aquilo que está no nosso interior. Muitas vezes colocamos a culpa no outro, não reconhecemos a fraqueza existente em nós. Isso. Acho que o crescimento é parte disso, de crescermos interiormente para crescermos externamente, a chamada maturidade. É isso aí. Perfeito. Você cresce primeiro em sua formação básica. Você primeiro exerce domínio sobre aquilo que você tem controle. Tem muita gente querendo controlar o exterior, controlar as pessoas, definir como as pessoas vão agir, e elas não têm poder sobre isso, elas têm poder sobre si mesmas. Elas têm poder sobre como elas vão reagir, como elas vão agir, como elas vão ser, o que elas vão fazer. E a partir do momento que elas conseguem assumir esse tipo de controle e começam a gerar mudanças e crescimento em si mesmas, elas vão ser capazes de influenciar. Exatamente. Obrigar, você nunca vai conseguir. É a chave. Influenciar outras pessoas a também buscar esse crescimento. Quer ver uma coisa? Comece a orar. E a oração vai começar a produzir intimidade com Deus. A intimidade vai começar a produzir resultados na sua vida. Você vai começar, quando eu falo você, é qualquer um que está me ouvindo aqui. Você vai começar a ter destaque por causa dessa presença de Deus na sua vida. Então, de repente, alguém vai te convidar para pregar, alguém vai te convidar para ministrar, ou se você já ministra, quando você vai ministrar, as pessoas vão receber e absorver mais do que absorviam anteriormente, porque à medida que você cresce, Deus é abundante na sua vida, as pessoas começam a receber mais. Aqueles que estão ao seu redor vão começar a querer também alcançar esse tipo de resultado, porque isso influencia. As pessoas vão falar assim, opa, eu quero também, quando eu ministrar, que isso aconteça.
Por que a irmã lá ministrou e fez um período de louvor, uma ministração, e a igreja se encheu de glória, e quando eu ministrei não aconteceu a mesma coisa? Qual é o segredo? O que houve? Não, olha, busquei a Deus, jejuei, orei, me consagrei, fui lá e Deus abençoou. Opa, então se eu fizer isso também, resultados vão acontecer. Você gera influência porque as pessoas vão perceber diferença e automaticamente isso vai provocar nelas um desejo de encontrar essa mudança também. Exatamente, é isso aí. Não é isso? Acredito que ela está perfeitíssima na Perfeito. colocação. Isso é inteligência emocional. Quando você consegue se remodelar por dentro, você consegue influenciar. As ações que nós, como o pastor falou, você não pode mudar outra pessoa, mas as suas atitudes, os seus atos fazem com que as pessoas tenham atitudes diferentes do que teriam se você não tivesse essa atitude. Okay. É a questão da lei da ação e reação. Sim. Né? Então, se você sempre agiu de uma certa forma, você adquiriu uma inteligência emocional, você tirava uma reação das outras pessoas. Quando você criou a inteligência emocional, começou a praticar e agir de uma forma diferente, pode ver que as reações das pessoas são diferentes. Sim, perfeito. Realmente é assim. Então vamos lá. Vamos para a Daniela? Vamos lá. Daniela fala assim: desistir muitas vezes é o caminho mais fácil. Sim, sempre é mais fácil. É porque Não tem trabalho. quando a Bíblia nenhum. fala de Jesus, ele não esmagará a cana quebrada. Tem coisas que é muito mais fácil você trocar do que consertar. A cana era um tipo de flauta, tá, gente? Era um bambu, o pastor de ovelhas fazia furos e ele ficava tocando enquanto apacentava as ovelhas. De vez em quando ela quebrava. Então, quando quebrava, era costume. A cana quebrou, ele jogava no chão e esmagava. O que ele fazia? O bambuzal está do lado, cortava outro, fazia outro furo e começava a tocar tudo de novo. Aí a Bíblia fala de Jesus, ele não esmagará a cana quebrada. O que a Bíblia está dizendo? Ao invés de jogar fora o que está quebrado e partir de um começo através de uma nova cana, de uma nova pessoa, de um novo projeto, ele prefere investir em consertar aquilo que estava quebrado. Então, é justamente isso. Desistir, muitas vezes, é a opção mais fácil, Paulo. Mais simples, chegar e dizer assim, olha, quer saber? Vou largar isso. Aí as pessoas usam palavras bonitas como, vou recomeçar. Vão recomeçar. Como se o recomeçar representasse força. Você já andou tanto, um percurso tão grande, isso é mais fácil você continuar dali. Na verdade, recomeçar muitas vezes é covardia. Não é, Paulo? Pelo amor de Deus, gente, entenda o que eu estou falando. Não olha só, o que eu estou dizendo é que quando o que provoca você a abandonar uma coisa e começar de novo em outra coisa, seja a desculpa da dificuldade de fazer dar certo, isso não é um ato que seja louvável, isso é covardia. Não é isso? É por isso. Deu para entender? Eu acredito que eu... É isso, a gente pode usar como exemplo a Josué. Sim. Eu uso, eu vou ter autoridade para usar. Josué está lá chorando a morte de Moisés, e Deus chega e fala assim, cara, só, rapaz, não acabou aí não, cara. A história de Moisés terminou aqui, a sua não. Exatamente. Ei, tenha coragem, cara, levanta o seu ânimo e vão partir. Sim, porque, olha só, é muito fácil desistir daquilo que te causa problema. Sim. É muito fácil jogar fora a opção mais fácil. Aquilo que te dá trabalho. Não é isso? Porque você sabe que aquilo já está te dando trabalho, e se você encarar, o trabalho vai ser maior. Então, vamos lá, desistir é mais fácil. Na situação do cachorrinho do Max Lucado. Não é? Os primeiros dias era muito bom. O cachorrinho brincava, tal, mas daqui a pouco ele percebe que ele tem responsabilidade com o cachorro. Então a vontade que ele tem é de quê? De abandonar o cachorro. Porque é muito mais fácil abandoná-lo e fugir da responsabilidade do que ter que encarar que aquela é a nova realidade da sua vida. Então desistir, como disse a irmã Daniela, é muito mais fácil. Na maioria das vezes, é muito mais fácil. Napoleão Hill, tem um livro que eu comecei a ler dele agora, Napoleão Hill, ele fala o seguinte, se for para você recuar, só se for para dar impulso. A fuga das galinhas. O que te falta para sair daqui? Impulso. Tem muita gente presa dentro do cercado porque não consegue entender que precisa buscar impulso.
não é? Recua para tudo, menos para buscar se for para impulso. recuar, Vamos lá, Paulo, olha só. Ela diz ainda assim: prosseguir envolve superar obstáculos que vão aparecendo e demora, exige disciplina, perseverança, dá trabalho até chegar no objetivo final. Mas nessa busca de crescimento, parar para depois continuar é uma atitude ruim? ela está fazendo uma pergunta. Oh, caramba, então vamos lá. Já começa aqui, né? Os obstáculos vão aparecendo e demora. Hoje nós vivemos num mundo tão imediatista. Extremamente. Tá? Hoje as pessoas vendem isso na internet o tempo todo, de que é de uma hora para outra, é de um dia para o outro, é muito rápido, você consegue, é no estalar de dedo, tá? Tá mais fácil hoje em dia você criar uma empresa, criar uma organização, criar o seu sucesso do que ganhar na Mega Sena, ganhar na loteria. Tá mais difícil lá do que você aqui, porque hoje estão vivendo o quê? Vendendo uma imagem de que tudo acontece muito rápido. Sim. É preciso vender essa imagem para você. E quando a nossa mente se acostuma com isso, de que tudo é muito rápido, tudo tem que acontecer muito rápido, quando demora, você se frustra. Então, o camarada vende a ideia lá para você de que você vai, que ele te garante. É sempre assim, tá? É sempre assim. Não estou dizendo que não acontece, porque eu sou uma prova de que acontece. Mas o que eu digo para você, ele vende muito rápido. Eu vou te ensinar a você sair de um patamar para o outro bem rápido. E eu te garanto, se eu não fizer isso, eu te dou o seu dinheiro de volta. Pá, tem tudo isso. Aí você encara, gasta lá R$8.000 e você depois descobre que está demorando. E quando você vai conversar com o cara, porque ele te prometeu o dinheiro de volta, aí o cara fala assim, mas você está fazendo tudo que eu estou mandando você fazer? Primeira pergunta. Porque aconteceu, aí ele vai te dizer, né? Aconteceu comigo nessa velocidade, porque eu fiz desse jeito. Você está fazendo desse jeito? Aí você vai começar a ver que você não tem as mesmas características, as mesmas condições que aquele cara tinha. Você não tem as mesmas ferramentas, o mesmo conhecimento. Aí você descobre que, opa, ele tinha esse conhecimento, eu não tenho, eu vou ter que adquirir. Então você tem que adquirir. Então você tem que fazer um curso para isso, para você poder chegar mais perto do que eu fiz. Então o caminho começa. Como eu queria e desejava que fosse muito rápido, essa demora começa a me frustrar. E aí a sua tendência é parar. A tendência você é desistir. Aí é o que você fala aí, irmã Daniela, porque isso exige o quê? Disciplina e perseverança. Perseverar é muito difícil para qualquer um de nós, mas é possível. Dá trabalho até chegar ao objetivo final, mas essa busca de crescimento para... Parar para depois continuar é uma atitude ruim. Olha, genericamente fica difícil de falar. Sim, a gente não tem todos os elementos para falar, mas eu vou dizer que... Tem situações que sim, tem situações que Exato, e na maioria das vezes, o parar para depois continuar te gera um retrocesso muito grande, porque existe uma grande possibilidade de, ao invés de continuar no mesmo patamar, você acaba regredindo, ou talvez a distância entre o objetivo e aquilo que e o ponto em que você está possa aumentar. Porque vamos dar um exemplo aqui, vamos tentar personificar a questão. Imagine um esposo ou uma esposa que está orando ou buscando uma salvação familiar, um marido, um filho, ok. E isso gera nela necessidade de buscar, de crescer, de melhorar e a expectativa de que algo vá acontecer. A demora muitas vezes desanima e faz com que a gente pare no meio do caminho. E nisso que a gente para um pouco de buscar aquele resultado, a tendência é que os problemas que nós estamos tentando encontrar solução comecem a crescer e avançar. E a gente parou e o ritmo do crescimento do problema, às vezes, é muito maior do que aquilo que a gente imaginava. Isso vai fazer com que a gente retroceda, na verdade, porque quando a gente recomeçar, o objetivo está mais longe do que quando nós paramos. Então, um grande perigo é esse. Então, é sempre melhor vencer as dificuldades e continuar avançando. Porque quanto mais avançarmos, mais perto estaremos do objetivo. Quanto menos avançarmos, mais longe estaremos dele,
ou porque ele estará estabilizado na mesma distância, ou porque talvez ele também esteja em movimento de afastamento daquilo que você deseja e automaticamente isso vai gerar maior dificuldade para ser alcançado. É como alguém que tranca a matrícula de uma faculdade você ia usar esse exemplo? Eu ia comentar justamente isso, porque geralmente a pessoa fala assim, hoje mesmo tinha uma menina falando, eu vou trancar, porque, puxa, tá tão difícil. Eu falei assim, mas quando é que esteve fácil? Sim. Em algum momento esteve fácil? Não, pensando assim, eu falei, então existe uma outra situação acontecendo por trás. Você está desistindo porque tá ficando, a disciplina está sendo mais exigente, talvez até então eram coisas que você já tinha ouvido falar, então agora não está exigindo que você estude mais, entendeu? Agora, é ruim parar? Geralmente, quando você para, você perde a motivação. É o ponto que a gente vai começar a tratar semana que vem. Quando você para, geralmente você perde a motivação. Porque quando você vem no processo, você está motivado por um resultado. Se você parar, a tendência é essa motivação ir se esfriando. Quanto mais tempo parado, por isso que o exemplo do trancar, geralmente, quem tranca... A faculdade dá 3 anos. Eu vou dizer para você, se você não voltar no semestre que vem, provavelmente você vai perder, que em 3 anos você não vai voltar. Vamos lá, a gente não sabe, por exemplo, não existe, posso até estar enganado, mas acredito que não existe um calendário de quando as grandes empresas vão abrir concurso. Às vezes os concursos são gerados por uma necessidade que surge momentaneamente. Se pensar nisso... Entendeu? Né? De repente expande a empresa e ela vai precisar de funcionários. Você nunca sabe quando as oportunidades vão surgir. Você tem que estar preparado para ela. Entende? Então, às vezes, você, por trancar, você perde uma oportunidade e você olha e fala assim, se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais, eu já teria terminado e eu estaria apto a possivelmente agora conseguir determinada vaga, determinado objetivo. Então, a gente ainda tem esses aspectos. Em que momento que parar pode não ser ruim? Quando você não para o projeto, quando você entende que você precisa parar para adquirir, aí é o famoso, é o impulsionar que o Napoleão Hill fala. Quando você chega no determinado ponto do seu caminhar, do seu processo em busca do seu sucesso, você chega aqui e fala assim, opa, para mim avançar, para que eu possa continuar avançando, nesse momento eu preciso agora adquirir um outro conhecimento ou alguma outra situação que você precisa aqui. Isso é o que ele fala o quê? É nesse momento que você fala assim, recuar para quê? Para impulso. Porque se você identificou que se você continuar com a falta do conhecimento que você precisa ali na frente, você vai fracassar. Então você nesse momento você dá uma parada, mas você na verdade não está parado, você está em movimento. Você estaria como se fosse aquela marcha no mesmo lugar. Em outras palavras, você, quando retomar, você vai dar um salto... Com mais gás. Você vai dar um salto de crescimento que vai, vamos dizer, que vai suprir ou vai... Sim, porque você com o conhecimento que você... vai te alavancar talvez mais longe do que se você tivesse continuado sem aquele conhecimento. Eu estou falando de conhecimento, mas são vários fatores, né? Por isso que eu falei que a gente está falando de forma genérica. Então você parou aqui, você não está parado, você está em movimento, tá? Só que você está no mesmo lugar. O seu projeto não está avançando. Mas quando você termina isso aqui, com o conhecimento que você adquiriu, a sua velocidade vai ser maior. É verdade. É o que o Napoleão Hill fala assim, ó, se for para você parar, só se for para dar impulso. É justamente nesse momento. É aí que o parar é bom, porque você está parando para dar impulso. Então, na verdade, vamos até qualificar isso, não é nem parar. É como se fosse aquele, ó. Sim, você simplesmente... Você ainda está aquecido. Você simplesmente está planejando um novo passo para a continuidade do projeto. Para a gente terminar, meu amigo, 5:10... Vamos vir aqui em Vinícius, ele diz de Salomão, tinha tantas coisas para pedir, mas ele pede sabedoria, porque ele escolheu crescer para fazer a vontade de Deus. Eu acho que realmente a gente precisa fazer boas escolhas e entender que a melhor de todas elas é a busca pelo crescimento, pelo conhecimento, porque se tivermos isso, nós estaremos aptos a conquistar, a vencer, a melhorar, a administrar melhor, fazer melhor tudo aquilo que está em nossas mãos. Tem hora que para poder falar, porque quando o assunto é muito genérico, a gente fica
até meio receoso de falar, mas a gente não sabe o que está acontecendo, se é com a pessoa, se não é, se é só uma busca por conhecimento, mas a gente sempre está aberto, tá? Somos donos de todas as razões? Não, a gente tem aprendido muito, mas aquilo que cabe a nós e que nós tivermos conhecimento para ajudar a você crescer, o canal está aberto aí. Com você certeza. Pode sim, vai mandar aqui? Não, se você mandar uma mensagem depois do vídeo, a gente pode ser que não leia mais. Mas tem lá o Messenger, que você, quando manda uma mensagem no Messenger, ele vai para o particular da igreja, e o pastor sempre está vendo. Então, se você quer prosseguir com alguma informação, queria adquirir mais algum tipo de conhecimento relativo ao assunto que a gente está tratando, pode colocar lá. Se tiver ao nosso alcance, a gente responde. Se não tiver, a gente vai aproveitar para crescer, vai em busca desse conhecimento para poder ajudar você. É verdade. Migão, vamos ficando por aqui então? Vamos lá. Semana que vem está de volta. Exato. Terça-feira com unidade, que tema fantástico. Isso. Eu estou crescendo muito. Essa live de terça-feira fantástica, né? Um assunto poderosíssimo para a gente abençoar a vida dos irmãos. Tudo ligado. Ela vai estar ligada aqui com vocês. Conectadíssima. Mas nosso próximo encontro antes da terça vai ser domingo. A gente tem culto domingo, 2 horários, 18 horas e 8 da noite, tá bom? 18 a 19h30, 8 até 9h30. Nossos cultos estão preenchidos, se eu não me engano, tem 4 vagas para o culto das 8 horas que surgiram aí hoje. Maravilha. Então, quem ainda quiser agendar, você que está ouvindo a gente, quer visitar a nossa igreja, é só mandar mensagem para a gente, fazer o agendamento para estar conosco, porque nesse momento estamos com um número limitado de pessoas possíveis de estar no templo. Então, só com agendamento para nós podermos receber os irmãos, e é sempre um grande prazer, tá bom? Então, entre em contato com a gente, você pode agendar para estar em nossos cultos glorificando e adorando o nome do Senhor conosco. Se não tiver condição de estar no culto aqui, domingo, 6 da tarde e 8 da noite, eu tenho uma palavra de Deus para você, para abençoar a sua vida nesses cultos, e eu creio que Deus fará coisas grandes por nós também nesse final de semana, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, fiquem na paz. Obrigado por mais essa noite juntos, adorando e aprendendo do Senhor. Vamos crescer e evoluir. Amém. Deus abençoe, queridos.